Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Pema que tem fé, nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Começando pela Rádio Mirua, mais um programa Umbanda Reino da Paz, que passa todas as sextas-feiras às 19 horas aqui na Rádio Mirua e tem aquela reprise, tipo Vale a Pena Ver de Novo, toda sexta-feira às 21 horas no nosso canal Umbanda Reino da Paz. Então, se você já tem alguma dúvida, quer mandar uma mensagem, uma reclamação, quer falar alguma coisa com a gente, o nosso melhor contato é o direct do Instagram, @umbanda_rp. Repita. Vai lá, @umbanda_rp. Vai lá e troca aquela ideia com a gente. Hoje o nosso tema é incorporação. E antes da gente começar, vamos dar o nosso tradicional boa noite a ela, a dama de todos os chakras da incorporação, Mãe Priscila das Águas. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Uma alegria sempre estar aqui nessa energia feminina. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, que essa semana foi nossa, né? Apesar que é todo dia, Dia da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres que iluminam e trazem sempre luz à nossa querida Umbanda. Não é dia de festa, é dia de luta. É isso aí. E o nosso boa noite para ele, que tem o seu chakra do Manipura mais avantajado da sala, Rodrigo Muniz. Já entro rindo, né? Boa noite, Pai Léo, boa noite, Mãe Priscila. Boa noite para todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando pela Rádio Mirua ou no Repeteco, no Vale a Pena Ver de Novo. Gostei desse termo. No canal Umbanda Reino da Paz. Estamos aí. Os meus chakras andam muito desalinhados porque eu ando muito nervoso. Mas como a gente sempre tenta melhorar um pouquinho, ele pode... Acho que tá 1% equilibrado. Tá bom. Imagina como deve estar os chakras do Putin. Nossa Senhora. Imagina Meu como é que Deus deve do estar a situação ali. E parabéns a todas as mulheres, Semana das Mulheres. Sim, isso aí. parabéns. Hoje Mãe Priscila vai falar 90% do programa, né, Pailão? Com certeza. É. Vamos homenagear uma mulher. Eu homenagearia uma querida preta velha que eu carrego, que é vovó Maria Redonda. Então, é uma grande... Você incorpora alguma mulher, Rodrigo? As donas Dona Rosa da Praia e Dona Sete Rosas da Calunga. Não tive nenhuma incorporação de alguma avó. Com certeza alguma deve me acompanhar, mas nunca teve a manifestação. Na linha da direita, não. Só realmente na esquerda com as duas pombagiras. Mas, pra mim, a gente vai falar sobre isso também durante o programa, mas ainda existe muito preconceito bobo, infantil, porque ali existe uma manifestação do espírito para a prática da caridade e não se deve olhar quem é, quem foi, gênero, até porque o espírito, depois disso, o gênero fica em segundo plano, né? Eles mantêm uma essência, mas o gênero fica em segundo plano, né? Mas teria o maior prazer adoraria trabalhar com uma vozinha, mas trabalho com o vô, que é um mestre pra mim também, né? Salve, Pai Benedito. É uma sensação ótima. Bom, já que estamos falando já de incorporação, já vamos partir para a primeira levantada de bola para Mãe Priscila, que é o seguinte: Mãe Priscila, incorporação existe sim ou não? Sim. Só. Obrigado, gente. Até semana que vem. Um grande abraço. Na verdade, esse termo, né, incorporação, hoje em dia tem pessoas que falam que é um termo errado, né? Porque, na verdade, a gente não sai do corpo pra espiritualidade entrar, né? Entrar ali na nossa... Se manifestar, né? Seria mais ou menos, sei lá, não sei que termo que a gente poderia usar. Interposição. Uma interposição ali do espírito, né? Tem pessoas que acham que a gente sai do corpo, que a gente vai passear e que a entidade não vai tossir, não vai fazer nada, mas isso acontece porque nós estamos lá
ela só tá ali, né, numa interposição, ali comandando ali aquele momento da incorporação, né? A incorporação, ela existe sim, né? Ela é um fenômeno, é uma das mediunidades que existem aí no nosso... falando de mediunidade, né? Então, ela existe sim. Mas não é a única mediunidade, né? As pessoas hoje na Umbanda acham que só existe incorporação. A gente precisa quebrar um pouco sobre isso. Não é todo mundo que incorpora. Não é todo médium que tem esse fenômeno da incorporação. Lógico que a maioria dos médios da Umbanda tem, sim, né, a incorporação como a sua principal aí, mediunidade. Só que se você não for um médio de incorporação, você pode ser um médio de outras faculdades aí, mediúnicas aí, que fazem e participam dentro de um terreiro de Umbanda normalmente. Isso é uma verdade, né? Não existe só mediunidade de incorporação. Mas isso é um assunto pra gente falar mais pra frente. Vamos começar falando estritamente de incorporação. Rodrigo, em alguns livros espíritas, ou acho que até no livro dos espíritos mesmo, diz que toda incorporação é anímica. Uhum. É no livro dos espíritos isso. E eu concordo. Descreve pra nós o que é uma incorporação anímica. É porque o termo anímico, que todo mundo conhece como animismo, as pessoas já vão deturpando a palavra. Aliás, falar que um médium está praticando animismo, pronto. Cai o teto do terreiro, o pai de santo aponta dedo, está passando à frente da entidade, o que é uma falta de informação. Porque o termo, como o pai Léo falou, anímico, vem de algo interno, entendeu? Vem do nosso âmago, vem de internamente. É a minha vontade primordial. Então todos nós, sem exceção, praticamos um certo tipo de animismo na incorporação. E não entrando no lado negativo da palavra. Até porque a gente parte do princípio que 99,999999 dízima periódica dos médios que incorporam não apagam. E mesmo aqueles que não têm a lembrança da incorporação quando voltam, que são os médios inconscientes, no momento do transe, ele está ali. O espírito não sai do corpo para outro te assistir. Isso é um passo fundamental de qualquer doutrina que vai estudar os mecanismos de incorporação. Se o seu espírito sai do seu corpo, ou você está dormindo desdobrado, e aí o seu corpo está em vigília, só os órgãos principais estão mantendo você vivo, você não teria condição nem de ficar de pé, entendeu? Caso contrário, a incorporação seria uma possessão. O espírito estaria tomando conta de você. E assim mesmo, na possessão, o seu espírito está ali, preso, mas está lá. Então, assim, é óbvio que quando você está lá com o caboclo, vamos dar o exemplo da incorporação de um caboclo, você tem a intuição ativa e até o braço, às vezes, muitas vezes, de forma mecânica, vai bater no seu peito. Mas você sabe que vai bater no seu peito. Como vai ser essa batida, como até eles estão vendo eu fazendo um gesto com a mão, mas assim, não importa o como você vai fazer, o importante é o ato, o bradar, o como que o caboclo vai se manifestar. Você automaticamente e inevitavelmente coloca a partícula da sua personalidade na incorporação. E não é nem que isso é tudo bem, isso é parte do trabalho. A incorporação é uma parceria, você, entidade. Aí, claro, pra gente não se alongar muito, mas assim, você não vai fazer o que você quer na hora da incorporação. Você tem uma disciplina mediúnica que você vai dar vazão àquelas vontades, àqueles gestos, e isso é tempo de trabalho. Não adianta o médium receber pela primeira vez o caboclo e já achar que vai dar o ponto, vai sair bradando, vai dar o nome. Não é assim. É como uma roupa que você vai vestindo e ela vai criando... Sabe aquela calça que você põe durante um tempo, daqui a pouco ela já entra sozinha em você? É mais ou menos isso. Então, assim, quando você... Eu faço muito isso com tênis. Com tênis também. Ele já fica laceado. Sim, né? Já faz parte de você, né? Exato. Então, naquele processo, a entidade está conhecendo a sua energia, ela está entrando num equilíbrio energético para entrar em uma sintonia e você está aprendendo a lidar com aquela força. Então, é inevitável que você vai colocar as suas vontades. Alguns podem virar e falar assim... Ah, mas isso é impossível, o espírito faz tudo e o médico é um ventríloco. Eu respeito quem fala isso, mas discordo totalmente. Você que está me ouvindo agora, minha irmã, você vai falar, poxa, então quer dizer que eu sei o que está acontecendo? Mas é claro que sim. E não tem demérito nenhum. É porque, infelizmente, hoje em dia, estão vendendo uma ideia de que, você tem que entrar num transe para incorporar.
Mas todos nós entramos num transe. Até o médium intuitivo, ele tem um transe de fator psicológico, mas ele tem. Então não tenha medo de você fazer parte do trabalho. Isso não quer dizer que você vai querer fazer qualquer coisa. Isso faz parte do desenvolvimento. Mas que de forma anímica você está colocando a sua personalidade e os seus atos no trabalho é perfeitamente normal, e essa minha visão foi desde sempre. Quando a gente começa a falar de incorporação, eu acho legal a gente falar um pouquinho do método da incorporação, né? Um método até científico, de pessoas que já estudaram referente a isso, que isso pode até parecer chato, mas é importante que o médium saiba. A incorporação se dá através de 3 glândulas específicas no nosso cérebro, que é os 3 Hs. A epífise, a hipófise e o hipotálamo. Ou a pineal, a pituitária e o hipotálamo. Então nós temos 3 glândulas específicas do nosso cérebro. Já foi feito exame, já foi feito uma série de estudo científico em cima disso. E descobriu-se que a incorporação se processa dessa forma. Então você tem a glândula pineal, que é a principal glândula do nosso chakra Sahasrara, que é o chakra da cabeça. A gente vai falar também de chakra já já. Como é que você fala, Pelo? O nosso Wi-Fi? A nossa antena do Wi-Fi, né? É ele que nos conecta com a espiritualidade. Então, a pineal, que é a epífise, ela é a nossa conexão com o astral, é ela que nos liga a ele, né? A entidade vibra por ali, faz essa antena do Wi-Fi. Você tem uma glândula que é a pituitária, que muitas pessoas vão chamar de hipófise. A pituitária é uma glândula que fica atrás dos nossos olhos, bem no meio do cérebro, ela está conectada ao nosso segundo chakra, que é o Ajna, né, ou Ajna, que é o chakra do terceiro olho, que é uma glândula específica que é o centro de comando. O que é a pituitária? É por onde a entidade, ela energeticamente vai fazer a marionete. É onde a entidade vai comunicar, por exemplo, na glândula pituitária, ela vai falar assim: ande pra frente, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, estica o braço, pega o cachimbo, segura. É lógico que a gente está falando nessa velocidade e nenhuma entidade vai fazer nessa velocidade. Vai ser milésimos de segundo, porque os movimentos vão ser espontâneos, quase que mecânicos, né? E quando os movimentos ficam mecânicos, aí nós temos um outro fenômeno. Mas a incorporação, ela é anímica, então ela parte disso. E você tem essa terceira glândula, que não é bem uma glândula, é uma massa, mas podemos falar que é uma glândula, que é o hipotálamo, que é extremamente importante. E eu gosto muito do estudo em cima do hipotálamo. Por quê? O hipotálamo, ele é a nossa caixa de força, nossa caixa de energia, a caixa de fusível, para quem é mais velho, ou a caixa de disjuntor, para quem é mais novo. Que é o quê? O hipotálamo, a entidade, através do hipotálamo, ela vai, por exemplo, conseguir equilibrar a nossa pressão arterial. Por quê? Porque, mas a pressão arterial não tem a ver com a nossa mente. Não. Quem aqui nunca teve um problema de aumento de pressão porque ficou nervoso? Então a nossa pressão arterial, por exemplo, ela sofre com os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Ela sofre interferência da mente. A nossa diabetes também sofre, né? A nossa glicose. Então sim, a entidade, através do hipotálamo, ela vai ficar controlando, durante aquele momento ali, 2, 3 horas incorporado, a tua glicose. Pai, mas por que a entidade vai ficar controlando a minha glicose? Porque se ela não controlar a tua glicose, ela cair demais, você pode ter uma hipoglicemia, né? Tá? E você com uma hipoglicemia pode passar mal e desmaiar. Imagina se está lá incorporado e de repente desmaia porque caiu o açúcar do sangue. E sem contar que a gente incorporado, a gente tem aceleração dos batimentos. Dependendo da entidade, o suor fica muito mais excessivo. Ele vai controlar a sudorese, ele vai controlar a oxigenação cerebral, né? E aí a gente até pode citar uma coisa interessante. Tem muita gente que fala assim: poxa, antes de eu incorporar, as pessoas bocejam muito. Por que as pessoas bocejam? E o bocejo, né, que o Rodrigo acabou de fazer aqui do lado... Acabei de bocejar. O bocejo, ele nada mais é do que uma busca, e uma busca, na verdade, ele é uma busca involuntária do teu cérebro de oxigênio. Então, a oxigenação cerebral cai, você
Boceja porque você está buscando o oxigênio para oxigenar o teu cérebro. Então é normal que você vá bocejar quando entra num estado de alfa. Isso vai ocorrer. Então, isso tem a ver com o hipotálamo. O hipotálamo vai ver a tua oxigenação cerebral, tua glicose, tua pressão, tua temperatura corporal. O hipotálamo tem muito a ver com isso. Quando nós temos febre, é o hipotálamo que nos avisa. Então, por isso que é muito importante a gente fazer aquele parênteses, e aí eu já vou levantar isso para a mãe Priscila, que é: o seu corpo está vivo, incorporado. Ele não está morto. E num corpo vivo, pode sim ter vivências. Por exemplo, mãe Priscila, o que acontece com o corpo vivo? O que pode acontecer com alguém incorporado? A pessoa pode, né, tossir. A pessoa pode ter vontade de ir no banheiro, né? Pode se mijar, assim, dependendo do trabalho que você tá fazendo. Às vezes, numa mata, por exemplo, às vezes você vai ter vontade de fazer xixi. E às vezes não dá nem tempo, né, da entidade ir embora e você ir no banheiro. Já aconteceu. Priscila, médium pode soltar um pum sem querer? Solta pum. É, porque faz tem pessoas tudo. que falam que o médium passou à frente. Olha o absurdo, coitado. Não. Soltou um pumzinho, E até faz mesmo, parte. né, já aconteceu comigo às vezes de eu estar, né, hoje em dia a gente toma muito mais cuidado com isso, mas antigamente a gente tava resfriado, a gente tava dentro do terreiro dando consulta. E às vezes acontece, do nariz tá, tipo, lá com catarrinho. Eu já trabalhei com o pai João com lenço e guardanapo do lado, com rolo de papel higiênico do lado. Sinusite E o pai também. João limpando o nariz pra atender as E pessoas. aí- Hoje não faria. Hoje já não Sim, dá, né, mas tô falando, antigamente isso acontecia e aí... de espirra, né? Tudo e aí isso. tem pessoa que olha e fala, essa pessoa não tá incorporada não, porque tá fazendo tudo isso. E não, né, é aquilo que eu falei, né, o nosso corpo ele continua ali, nós continuamos ali, né, é lógico que cada vez mais vocês, dependendo quando a gente vai incorporando, o tempo que a gente já tem de caminhada espiritual, isso fica assim como o Rodrigo falou, né, a gente já... Quando vê, já é igual aquele tênis velho que a gente gosta de usar e a gente já tá acostumado com tudo aquilo. Então fica muito mais fácil, mais sutil de entender aquela energia. Mas o nosso corpo tá lá, né? Então você pode tossir, você pode fazer o que você quiser. A criança às vezes pode arrotar de muito guaraná que tomou e vai arrotar porque é o Tem seu entidade que organismo. força pra arrotar, né? O Luizinho mesmo força o arroto. Porque o Luizinho é mal educado. Então acontece essas coisas normais porque você está com o corpo funcionando. E aí entra aquilo que a gente sempre fala, né? Se prepare pra gira. Pode parecer meio bobagem, mas por exemplo, o Rodrigo, pra quem não sabe, é o rei da cãibra. Aliás, vários programas nossos a gente para a gravação e Já tem que tive editar. cãibras ao vivo. Porque no meio ele tem uma cãibra. Acontece. Eu não sei se já aconteceu isso com o Rodrigo. Você já teve cãibra incorporado? Não, incorporado não. Eu já tive uma cãibra uma vez quando o caboclo chegou. Nossa. Porque o caboclo chegou, E tensionou o músculo. não, ele arriou, pulando no chão, esticando a perna, Pronto. mas a hora que ele... Eu sou um cara sedentário, eu sou um cara de 140 quilos. A hora que ele esticou a perna, mas na hora já veio a cãibra puxando na musculatura. Faz parte. Fazer o quê? Então, Você é um ser humano, é? Isso é uma coisa que eu falo pros meus médiuns. Vai ter uma gira, por exemplo, de caboclo, ou até mesmo numa outra gira, uma gira de preto velho, para uns minutinhos. Quando você vai jogar bola, o que você faz antes de jogar bola? Alonga, Você aquece, alonga, você esquenta. Então, você sabe que tua incorporação é uma incorporação que o caboclo vai trabalhar assim? com caboclo, Dá uma com baiano, com a esticada. criança. Dá uma esticada nos músculos, estica o braço, se prepara pra Faz um meio incorporação. yoga, dá uma, né, uma relaxada. Não é só preparar o espírito. É o corpo. Eu também. acho que aí a gente entra, e aí o preceito entra nisso, né? Que as pessoas, poxa, não come carne, não toma bebida alcoólica, porque isso não é pra preparar o espírito, é preparar o corpo. Então, por exemplo, você sabe que você vai ter uma gira específica, não come uma comida que, por exemplo, te dá um desarranjo intestinal, que você sabe, que solta o teu intestino. Tá? Você vai ter uma gira. Antes, eu tenho um costume, isso eu trago desde quando eu tocava tabaque, desde o começo de Umbanda, quase 20 anos atrás. Que é, a última coisa que eu faço antes da gira é fazer xixi. Então, eu vou no banheiro, eu faço xixi e abro a gira. Porque eu não sei se já é mental. Se eu não fizer, vai me dar vontade de fazer xixi no meio da gira. Gozado, eu já tenho uma coisa, isso já é meu. Por exemplo, eu trabalhei na primeira casa, ao lado de um irmão, que o processo que a entidade fazia pra descarregar, a cada 30, 40 minutos era fazer ele urinar. Ele urinava. Então, quer dizer, ele falava, o menino precisa descarregar,
o menino precisa descarregar e eu já volto. E ele ia descarregar. Mas ele é ia urinar. normal, né? Às vezes acontece muito. Principalmente quem tem mais idade, às vezes que toma algum remédio, né? Isso. Que precisa ir no banheiro. Acontece isso, né? Eu já aconteceu, às vezes, de eu estar numa gira e às vezes me dá aquela vontade de ir no banheiro. Desculpa te cortar, Marcelo. Nós temos um amigo, eu não vou falar o nome, que ele não sei se ele autorizaria. Mas nós temos um amigo que desincorpora várias vezes para fazer xixi no meio da consulta, porque ele é uma pessoa que toma remédio, é uma pessoa cardíaca. E a entidade entende isso. E a entidade entende. Tá Ao tudo contrário, isso é lindo. Sim. Né? Eu tive um É médium. humano. É humano. eu Não é tive- ninguém super, né? Acima do bem e do mal, né? Eu tive um médium na minha casa, e eu sempre cito ele, porque tem médium, e eu tenho médium na minha casa que me manda mensagem assim: ai pai, hoje eu não vou poder ir porque eu tô com uma unha encravada. Parece brincadeira, mas isso pode ocorrer. Então, pra você ter uma ideia, eu tive um médium que trabalhou 2 anos na minha casa com uma bolsa de colostomia. Então. Olha aí. Então, ele trabalhava e o caboclo vinha, o Exu vinha e com a bolsa de colostomia. Ele não podia tirar a bolsa. Sim. Ele ficou 2 anos trabalhando com essa bolsa. Ele ficou... teve até umas 2 vezes que ele teve problema com a bolsa. Então, a entidade teve que desincorporar para fazer algum procedimento. Mas, ao contrário, eu nunca vi esse médium me mandar uma mensagem e falar assim: ah, pai, hoje eu não vou porque a bolsa... Não. Ele trabalhava com a bolsa. Então, assim, existe... Quem quer trabalhar, igual como o caso desse médico, que a gente não vai falar o nome, que desincorpora porque toma remédio, quem quer trabalhar, quem quer praticar caridade, não existe limite. Desculpa te cortar, mãe Com Priscila. certeza. Bom, mas é isso mesmo, né? A gente tem que sempre pensar, quando a gente entra para um terreiro, para uma casa, quando a gente quer se tornar médium, né? A gente tem que se ligar nisso, porque existem as responsabilidades, né? Existem pessoas ali que estão esperando uma palavra da nossa entidade. Então, é lógico que existem dias que a gente não tá bem, que a gente tá com alguma coisa naquele dia, às vezes alguma coisa de saúde, ou às vezes até mentalmente a gente não tá bem. Mas eu acho que a partir do momento que a gente entra para uma casa, que a gente abraça essa oportunidade de ser médio, de ser o aparelho ali para as entidades trabalharem, a gente precisa se doar 101%, né? Não adianta a gente querer se doar 50%, que não vai adiantar nada. Então a gente precisa tomar esse certo cuidado, né? Eu sou uma médium que nunca fui de faltar. Tipo, eu nunca faltei numa gira porque quero ficar sentada no sofá, né? Se eu faltei é porque realmente era algum caso que eu não poderia estar ali. Nem quando eu enterrei minha avó, eu faltei. Eu só faltei mesmo porque eu tive que ir com a minha tia-avó pro hospital, que estava internada. Mas eu iria pra gira depois do enterro da minha avó. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade e pensar que as pessoas estão ali, né, querendo uma palavra, querendo um consolo. E aí depois tem o momento da gente conversar com alguma entidade, às vezes da gente se equilibrar e da gente trazer essa energia. É lógico que isso eu falo mais quando é um médium que já está há muito tempo dentro da corrente, que a gente já tem essa chavinha, que eu brinco, né? Que a gente tem essa chavinha que a gente se desconecta, né? Desconectou de todos os problemas e depois o problema vai voltar. Um médium novo, um médium que tá ali, às vezes não consegue se desconectar tanto dos seus problemas, não vai conseguir incorporar, não vai conseguir ter essa entrega de 101%. Então isso é uma escala aí, é um tempo que você vai criar essa afinidade para incorporar e enfim. Eu já incorporei com diversos problemas e consegui trabalhar. E eu falo que foi uma das melhores giras, assim, né? Porque parece que você se entrega muito mais. Bom, e agora, depois desse papo aí que a gente tá falando aí, vamos ouvir um pontinho, né? E aí, pra mim, das entidades que mais vibram no começo da nossa incorporação, no começo da nossa mediunidade, são os caboclos, né? Que são aqueles que nos ensinam a ter disciplina no nosso dia a dia. Então, vamos ouvir um ponto aí de caboclo. Salvação aos caboclos. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. O que é caboclo? Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima
caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Assumiu lá nas matas, assumiu, assumiu, deu pra um fim. Assumiu lá nas matas, assumiu, assumiu, no terreiro deu pra um fim. Meus irmãos, vai ver quem é, é Judão das matas, o caboclo vem aí. Meus irmãos, vai ver quem é Judão das matas, o caboclo vem aí. Assumiu lá nas matas, assumiu, assumiu, no terreiro deu pra um fim. Assumiu lá nas matas, assumiu, assumiu, no terreiro deu pra um fim. Seus irmãos, vai ver quem é Judão das matas, o caboclo vem aí. Meus irmãos, vai ver quem é Judão das matas, o caboclo vem aí. Olho beleza cantando pro Senhor. Oi, na batida do tambor. Voltamos e neste assunto, eu adoro falar de incorporação, aliás, de todas as mediunidades, é a mediunidade que eu mais gosto realmente. Já que nós estamos falando de incorporação, o Rodrigo, eu ia chamar de pai Rodrigo. Pai Rodrigo. Rodrigo, como foi tua primeira incorporação? Conta pra gente, como começou o teu fenômeno mediúnico da incorporação? Bom, não é a primeira vez que eu falo, né? Eu era como um filho de Xangô, com cabeça de rocha magmática, né? Magma total minha cabeça, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito difícil para aceitar esse meu lado anímico da incorporação. Eu sou um médium consciente, tive raríssimos momentos de semi-inconsciência, eu tenho total controle do meu trabalho e eu não aceitava isso. Eu achava que isso era um desrespeito, eu estava enganando a espiritualidade. E eu tive a sorte de ter pessoas na minha caminhada no desenvolvimento, pessoas muito experientes. Minha mãe de santo já tinha na época quase 70 anos. As pessoas que auxiliavam ela tinham mais de 50 anos. Uma boa parte delas videntes, né? Tinham a mediunidade da vidência. Então, na verdade, eu fui na marra sendo doutrinado. Ao ponto de tipo, solta o vou, tá, salve, vou. E eu falava, não. Não tô. Como assim? Ele tem que me tomar. Era aquela coisa que muitos irmãos devem estar agora como é que se fala? Entendendo, né? Como é que a gente identificando. Usa o termo? Identificando, obrigado, Pelé.
E é muito comum, porque no início da caminhada, por mais que você tenha uma base de estudo, você não quer acreditar que a incorporação ela vem de mecanismos onde você vai entender o seu corpo. Existem formas que você vai entender que está tendo um momento da incorporação, mas o teu mental está totalmente ativo ali, entendeu? E com o tempo você vai entender o que é o choque, no caso daquele choque anímico, que é aquela explosão de quando a entidade chega, aquele solavanco natural, o pega, né? Que existe um deslocamento natural do teu perispírito, que é o famoso tranco, né? Ou, em alguns casos, o médium sente um torpor, uma sensação de que parece que vai desmaiar, mas não desmaia. Alguns relatam, me dá uma palpitação, parece que eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Mas assim, existem inúmeros. Se a gente pudesse aqui colocar e catalogar, existe um manual de como eu sinto que eu estou incorporando? Não. Não se baseie pelo seu irmão ao lado, nem sua irmã. Pode ter torpor, pode ter momentos de que parece que vai ter tontura, pode ter suor excessivo, pode ter mãos frias, mãos quentes, sonolência. Você pode ter uma leve tontura, você pode sentir o seu corpo ter um solavanco. Tem uns que têm vontade de ir pro chão, tem uns que sentem já a mão diferente, o braço. São infinitas formas dessas chaves de comunicação. E eu tinha, claro, a gente passava pelo processo de desenvolvimento e eu sentia uma grande pressão na minha coluna, né? Porém, não era aquele entortar da coluna, porque pro meu azar mediúnico no começo, eu fui descobrir depois de um tempo que a entidade que eu trabalho é um pai, não é um vô. Ele vem agachado, mas ele não se mantinha agachado. E esse era o meu grande trauma inicial, porque eu falava, preto velho fica sempre corcundinha, né? Aquele jeitinho normal deles. E eu não fico, então logo eu não estou incorporado. E aí a minha mãe de santo, com toda a paciência do mundo, quem diz que o seu preto velho fica corcunda? Respeite, entenda o que está acontecendo. Então eu tive pessoas importantes. Mas, quando eu comecei a entrar nessa escola de desenvolvimento, já dentro do terreiro, a primeira incorporação foi do Pai Benedito, que é o meu mentor, né? É o meu chefe da minha cabeça mediúnica na Umbanda. Ele é o Pai Benedito, é ele que faz o caminhar, né, da minha mediunidade. E assim, foi uma coisa, eu costumo até rir, o Pai Léo já tá rindo também porque ele sabe dessa história, né? Mas assim, foi incrível porque eu contestei a entidade. Salve, vô! A Cambone vem, né? A Cambone, a médium que me dava o suporte, e eu incorporado, não, sou eu. Eu só tô sentindo aqui o corpo estranho. Respeita a incorporação. E aí eu desincorporava, claro, porque eu não tinha ainda consciência, mas assim, filho, você já tá num processo de incorporação. A primeira entidade já foi o Preto Velho. Foi o Preto Velho. Mas eu não aceitava, porque o que eu falava? Não, eu tenho que desligar? Cadê? Eu tenho que apagar, eu tenho que ir para o Uanda, eu tenho que ir para algum lugar. Então isso eu apanhei muito. Mas aí ele veio, aos poucos ele começou me doutrinando, de uma certa forma ele começou a vir um pouco mais intenso, porque realmente, então eu tremia mais. Você precisava daquilo. Eu tremia mais, eu suava mais, ele tomava um pouco mais a minha parte física, mas eu fui doutrinando o meu mental. E aos poucos eu fui entendendo o que era essa parceria. Então eu sou um caso muito comum de vários médiums que passam por isso, assim, de tipo, não, eu tenho que apagar, senão não é entidade. E não vai ser assim. Você vai relutar e você vai brigar contra você mesmo. A entidade não vai provar que ela tá lá. Você tem que ter uma parte do teu coração aberta, entendendo, respeitando a frente da tua casa, porque ela tá dizendo, siga, continua. Não é porque você tá inventando. Eu resolvi inventar o preto... Não. Eu tive mestres que falaram, é assim, calma, solta, confia um pouco mais, solta mais. E aí eu fui ganhando essa confiança, até que quando eu relaxei, aí o mental começou a ficar mais ativo com a entidade. Porque até então eu não deixava ele manifestar no meu mental. Eu travava pela ansiedade, pelo medo de errar, pelo processo de culpa. E muito médium passa por isso. Tem médium que eu conheci que fez tratamento psicológico para tratar a ansiedade, até técnicas de respiração, e isso com certeza vocês também fazem, né, na casa de vocês, e vários irmãos também devem fazer aqui, para tipo, calma, eu vou separar um pouco de mim para a entidade também poder se manifestar. Então a minha ansiedade era tanta que eu incorporava a minha ansiedade, não a entidade. Muito complicado. Isso de você falar me lembrou quando a minha tia incorporou a primeira vez, que ela virou para mim e fez assim, eu não incorporei. Não, tia, incorporou. Todo mundo falou que incorporou. Não, porque quando a entidade abriu o olho, eu via o terreiro.
E já teve muita gente que já procurou falando assim, que acha que quando incorpora e você abre o olho, você não vai ver os médios, vai ver só os espíritos. Como se abrisse uma vidência no momento que você está incorporado. Matrix, né? E Antes fosse, né? Mas não é assim, Não né? é assim. Esse fenômeno não acontece. E você, minha Priscila, como foi a sua primeira incorporação? Foi com quem? Como foi? Quando foi? O que você sentiu? Conta pra nós. Então, a minha primeira incorporação, eu já sou diferente do Rodrigo, né? Eu não tive um auxílio como o Rodrigo teve, assim. Eu meio que fui jogada no meio ali, falando, fecha os olhos, era um círculo. E eu fui meio que jogada pra sentir a incorporação. Eu não entendia muito o que era incorporação, porque eu tive uma base toda espírita, né? Então, por muito tempo, eu fui de centro espírita. E lá no centro espírita, a gente não incorpora. A gente simplesmente fecha os olhos, manda a energia, a gente fica em sustentação. Então, pra mim, era era estranho algo de incorporar, né? Eu já tinha ido em centros, em terreiros, mas não imaginava que eu tinha essa mediunidade. A minha primeira incorporação foi com a Jurema, né? Foi a Jurema. Só que foi uma incorporação que eu sempre falo, né? Eu sempre dou de exemplo. Foi uma incorporação de olho fechado, parado, e a Jurema ficou assim durante 1 ano. Dessa forma, né? Ela não falava. Só que eu nunca tive essa instrução, né? E por que ela não tá falando? Só eu ouvia. Vai ter o seu tempo, você vai entender disso, né? Aí pra falar da minha primeira incorporação de entidade que falou, que andou, aí foi a avó Ana, que foi a minha primeira incorporação com a avó Ana, depois a Jurema ficar indo aí de olho fechado. E eu nunca tive medo, eu sempre me entreguei assim 100% durante o meu desenvolvimento, assim, eu nunca tive medo e eu nunca tive trava. Eu sempre confiei muito naquilo que eu estava fazendo, né? E principalmente que eu ouvia muitas entidades. A avó Ana falava só isso, tipo, confia, deixa que a gente vai trabalhar da forma que tem que trabalhar. Então, assim, eu nunca tive esse medo de ser eu, ou esse medo de achar que eu estava fazendo algo que não era eu. Eu sempre tive muita confiança. Não sei se isso é uma característica dos orixás que eu tenho na minha coroa, não sei, ou uma personalidade minha. Mas eu nunca tive esse medo, eu nunca tive essa trava. Então, eu sempre me entreguei ali 100%. Então, foi tranquilo nesse aspecto. Mas, lógico que demorou. Pra mim, eu achava um absurdo a Jurema ficar parada de olho fechado. E era algo que eu me cobrava muito. Tipo, eu queria algo a mais. Só que era o momento que ela tinha pra eu ter paciência, né? Hoje eu entendo, né? Pra que eu tivesse paciência e que eu entendesse que o arquétipo, né? O brado, as coisas, é o último das coisas, né? Primeiro eu precisava sentir e entender aquela energia, entender aquela força que fazia parte da minha coroa, para que eu me tornasse uma médium, né? Com compromisso, com tudo que hoje eu acredito que eu tenho. Tenho muito a melhorar, né? Eu acho que a gente tem que melhorar sempre, mas eu tenho muita atenção em tudo que eu faço. Eu me comprometo, assim, 101% em tudo que eu me coloco para fazer dentro de um terreiro. Eu acho que cada um tem, né, uma experiência mediúnica, né, dos primeiros, vamos dizer assim, as primeiras manifestações. E a sua, Pai Léo? A minha primeira manifestação, eu acho que eu vou contar uma coisa aqui que ninguém sabe. Nem a mãe Priscila sabe. Inédito, hein? As minhas manifestações mediúnicas, elas começam antes de eu procurar o terreiro. Eu já tinha algumas manifestações que eu já tinha visto. Minha primeira mediunidade foi uma vidência. E aí depois da vidência, a clara audiência, que são 2 mediunidades que eu ainda carrego. Mas eu lembro de um dia eu estar sozinho em casa, né? Não tinha ninguém, eu estudava de manhã, então aquelas tardes sozinhas. E aí eu sentado num jardim que tinha na casa da minha mãe, que não era bem um jardim, era uma sacada com um monte de planta. E eu de repente comecei a sentir uma sonolência. E eu senti uma sonolência. E de repente, quando eu me vi, eu tinha pego um cachimbo que meu pai tinha. Meu pai tinha um cachimbo que ele fumava. Não era da identidade dele, meu pai não trabalhava nessa época. Meu pai fica parado, né, durante quase 30 anos, então era um cachimbo dele. E quando eu acordo, volto dessa sonolência, eu tô sentado com um cachimbo na boca apagado e 1/3 na mão.
eu acredito que já era uma manifestação do Pai João, mesmo o Pai João não se manifestando no meu começo de desenvolvimento. Isso também é legal, talvez a gente falar até talvez hoje ainda nesse bloco específico, que isso pode acontecer, né? Você pode ter entidades no teu desenvolvimento que nunca voltem, né? Não quer dizer necessariamente que sejam as tuas entidades, mas foi um fenômeno que eu tive. Agora, quando eu entro pra tocar tabaque, eu tenho uma entidade, que é o Seu Faísca, que é um encantado, que era tabaqueiro em vida, então ele adorava tabaque. Então, quando eu tocava tabaque no terreiro do meu pai de santo, eu lembro de estar tocando numa gira específica de baiano, e de repente, eu não lembrei da gira. E aí, quando acabou a gira, uma das cambones chegou pra mim e fez assim: nossa, Léo, olha, hoje você surpreendeu todo mundo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você cantou pontos e não parou de cantar, que você cantava um ponto, o Zé Bento, que é o baiano do meu pai de santo, cantava outro em cima e outro em cima. Ela falou, olha, a única coisa que a gente realmente achou estranho é que nessa cantada de pontos você tava com sotaque. Então você vê, e eu não tinha nem noção quem era o Faísca, qual era o sotaque dele, como que ele trabalhava. E aí foi numa festa de Xangô, que eu tava numa festa de Xangô, que aí eu tava tocando atabaque, mas aí eu quase apaguei realmente, quase tive um desmaio, que o Pai Zulua me chamou e falou assim, filho, você pode adorar tocar atabaque. Eu tinha entrado no atabaque em março. Ele falou, você pode adorar tocar atabaque, mas teu caminho não é esse. Ele falou, teu caminho é aqui. Então em setembro você vai começar a desenvolver. A minha primeira incorporação foi no dia 14 de setembro de 2003. Eu tenho esta data. Neste dia foi feito um cruzamento, que meu pai de santo fazia. Foi colocado a gente no ponto central, em volta do ponto central, e ele começou a cantar ponto de caboclo. Chamai todos caboclos, chamai, ele é nosso pai. Afirma ponto lá na Jurema, afirma ponto que essa ordem é suprema. Era o ponto que se cantava lá. Nesse momento que ele começou a cantar, eu lembro de eu começar a sentir um aperto no peito tremendo. Eu não sei, parecia que a minha pressão arterial ia explodir. Eu fiquei ofegante. E aí, de repente, eu tomei um encontro como se fosse um soco no peito. E eu voei, mesmo com esse tamanho já, eu voei uns 2 metros. E aí eu voei, cheguei praticamente a bater a cabeça na tronqueira, porque ficava ali. E aí eu lembro de um caboclo, de uma médium lá mais velha, o seu 7 flechas, olhou pra mim e fez assim, não desiste não. No começo vai ser difícil, mas vai valer a pena, não desiste. Ela me pegou pelo braço e meio que me deu um empurrão de novo lá pra frente. Quando ele me deu esse empurrão pra frente, a hora que eu cheguei lá, eu acho que eu precisava desse deslocamento, o Itaguruçu me pegou, pulando alto. Ele já chegou, o Itaguruçu, de olho fechado, mas ele já chegou bradando. Ele já deu o seu brado, ele chegou urrando, e foi uma incorporação que hoje eu acredito que não deve ter durado 30 segundos. E foi embora. Foi como se tivesse um caminhão passado por cima de mim e foi embora. Essa foi a minha primeira incorporação. Nessa mesma gira, meu pai de santo chamou o povo de Ogum. E a segunda entidade que eu incorporei na minha vida foi seu Ogum 7 Ondas. Seu 7 Ondas veio já de uma outra forma, mas também fez uma coisa que eu achei interessante, porque eu carregava uma medalha de São Jorge. E é importante a gente falar até agora, tem tempo que dá pra falar. Até então, eu achava que eu era filho de Ogum. E eu queria ser filho de Ogum, porque eu sou muito devoto de São Jorge. Além de ser corintiano, eu sou devoto de São Jorge, eu gosto de São Jorge. Tenho o São Jorge tatuado nas minhas costas. Então, eu falava que eu era filho de Ogum, que eu não era filho de Xangô. E eu ainda dava umas humilhadas em Xangô, quando eu entrei na Umbanda. Né? Eu lembro de uma reforma que cada um escolheu uma imagem pra limpar. E eu escolhi São Jorge. E tinha uma outra médium que tava limpando o Xangô, porque ela era filha de Xangô. Ela é filha de Xangô. E aí eu lembro que eu cheguei e falei assim, nossa, vou te falar uma coisa, hein? Que pai sem graça o teu, hein? Por quê? Eu falei, porque, tá vendo? O meu pai aqui, ó, um cavaleiro, soldado com uma espada, uma lança matando dragão. O teu pai tá aí sentado, preguiçoso, sem camisa, um velho barbudo. E eu lembro que nesse dia o Pai Zulua tava incorporado, o Pai Zulua olhou pra mim e falou assim, filho, não desdenha de Xangô não, filho. Um dia você vai descobrir, vai que você seja filho de Xangô. Eu falei, o senhor tá doido, pai? Sou filho de Ogum, eu falava pra ele. E aí eu lembro dessa médium chegar pra mim e fez assim, olha, eu vou rezar todos os dias pra quando você incorporar a primeira vez, teu caboclo bradar caô. Seu Itaguruçu, quando chegou a primeira vez,
A primeira coisa que ele fez foi bradar caô. Ele já chegou, que é o brado de Itaguruçu, né? Caô, 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 bradando. E aí eu carregava uma medalha de São Jorge. E quando o seu Sete Ondas veio, a primeira coisa que ele fez foi pegar essa medalha e arrancar. Ele arrebentou essa corrente, amarrou no braço dele, na mão dele. E aí naquele dia ele deixou muito claro que eu poderia muito amar Ogum. E o seu Sete Ondas estaria ali. Mas eu não era filho de Ogum. Foi a minha segunda incorporação. Então, aquela gira, aquele 14 de setembro, me marcou muito nesse sentido. Tanto é que eu falo que eu vou completar 19 anos de Umbanda, porque eu marco o meu começo de Umbanda no dia 14 de setembro de 2003. Antes disso, eu já estava no terreiro. Mas eu não marco. Por quê? Porque antes disso eu não era um bandista. Eu virei um bandista, eu me tornei um bandista naquele milésimo de segundo que eu incorporei o Sou Itaguruçu a primeira vez. Foi ali que realmente eu falei, não, essa é a minha religião, essa é a minha fé e é isso que eu quero. Então, foi uma incorporação assim, até atípica, mas foi isso. E aí, é isso que eu ia puxar, que a gente ainda tem um tempinho nesse bloco, essa questão. Muita gente fala, e Pai João? Porque Pai João é uma entidade que eu trabalho muito, eu falo muito aqui no canal, falo na rádio, é o amor da minha vida. Mas eu só viria incorporar o Pai João em dezembro, isso foi em setembro. Até então eu incorporava um outro preto velho chamado Pai Francisco das Pedreiras, que ficou comigo durante 3 meses, mas notem que a minha primeira manifestação que eu falei lá na minha casa, eu já acredito que era o Pai João, hoje por similaridade energética, mas o Pai João ficou estes 3 meses, 4 meses, e eu não sabia quem ele era. E isso também é uma história interessante, porque eu vim incorporando, e as minhas incorporações eram igual a mãe Priscila falou, como talvez foram as tuas primeiras incorporações, como a maioria são. Olho fechado, entidade quietinha. Sim. É assim o começo. A insegurança então, também, né? A insegurança. Então, o seu Itaguruçu vinha assim, o seu Ogum, o Sete Ondas vinha assim, o Exu Corcunda vinha assim, o próprio Faísca já vinha assim. Todas as entidades, o Luizinho, que é o Herê, vinha assim, ficava ali quietinho, não comia nada. Nossa, eu queria. Que a Clarinha, a primeira vez que fez, eu fiquei com vergonha. Ela já veio... Já veio louca. Veio brincando, falando alto, correndo, abraçando todo mundo, que ela tem até hoje essa mania de abraçar todo mundo, mesmo que ela não conheça, né? Quando a gente vai no Vale dos Orixás, eu falo pro Pai Léo, meu Deus do céu, ela sai abraçando todo mundo ali, mesmo quem ela não conhece. Pedindo bênção pros pais de santo. E a Clarinha, ela sempre foi assim. Então, tipo, eu não tive esse negócio do herê quietinho, não. O Luizinho, ele era bem quietinho, tanto que achava que ele era índio. Só que aí o meu fenômeno vai mudar quando? Na minha clareaudiência, um dia, eu não lembro onde eu tava, eu sei que eu ouvi assim: o meu nome é Pai João do Congo, eu vou começar a trabalhar com você na festa de Iemanjá, e eu quero um terço, uma bengala e um cachimbo. E eu pensei comigo, eu falei, tô louco. O senhor tá doido? Ou eu tô louco? Nem pensei que era ele, eu falei, eu tô louco. Porque até então eu era um médico que estava desenvolvendo, não podia usar nada. E como que tá pedindo tudo isso? E aí eu falo, isso é coisa da minha cabeça. Aí passa uma semana, 15 dias, eu vou numa loja de Umbanda. Tô lá comprando umas velas pra acender, né? Médium novo, né? Que acende vela sempre. A dona da loja olha pra mim e fala assim. Ela foi pegar a vela, ela voltou, ela falou assim: olha, moço, como é seu nome? Eu falei, Leonardo. Ela falou, olha, eu não sou de fazer isso, mas você me desculpa, mas tem uma entidade que tá falando comigo agora, falando que o nome dele é Pai João do Congo e que você tem que fazer um terço pra ele. Ele se comunicou com ela e ela não me conhecia, era a primeira vez que eu tava indo na loja dela. Aí eu falei, realmente eu preciso. Aí ela me ensinou. Foi um terço que o Pai João mandou fazer com 700 contas de lágrima de Nossa Senhora. Nossa, é isso mesmo, tá? 700 contas. Então ficamos uma semana fazendo. Meu pai. Pai João preparou tudo isso. Ele pediu tudo isso. Ele pediu que eu levasse na gira do Pai Francisco. E aí aconteceu uma coisa também, que o Pai Francisco pega esse terço e joga no chão. Fala, que bom que você fez. Eu fiquei bravo. Falei, pelo amor de Deus. Eu fiquei uma semana pro Preto Velho não dar valor. Aí ele falou, pega uma vela e pede o que você quer pra pedir pra agradecer. E minha tia me ajudou.
Minha tia tava uns 5 anos sem vender a casa. Ela pegou a vela, ela acendeu, pediu a venda da casa. Antes da vela acabar, ela recebeu uma ligação. No dia seguinte, o cara apareceu com a maleta e vendeu a casa. Caramba. Então, foram acontecendo coisas que ninguém acreditava, nem eu acreditava. E aí, eu pego tudo, compro tudo, e eu falo, meu Deus, eu tô louco, levo pra festa de Iemanjá. Está cantando um ponto, que eu lembro até hoje, eu tenho ascendente, eu sou canceriano, tenho ascendente em virgem, então eu lembro de detalhes. Estava cantando o ponto, eu choro no meu cativeiro, meu cativeiro, no tempo da escravidão, preto velho muito trabalhou, mas quando não tinha o que pensar, pegava os problemas do seu senhor. Mas quando chegava a noitinha, preto velho pegava o tambor, entrava na sua senzala e sarava Ogum e sarava Xangô. Era um ponto que a gente cantava lá. Nesse ponto o Pai João chegou a primeira vez. O Pai João chega, como eu disse, todas as minhas entidades chegavam quietas de olho fechado. O Pai João já chega de olho aberto, andando, falando, cumprimento com Gá, dá um abraço no Pai Zulu. O Pai Zulu olha pra ele e fala assim, ô velho, seja bem-vindo. Ele vai até os atabaques, ele cumprimenta o atabaque, ele fala com o atabaqueiro, ele vai na areia, risca um ponto na areia e canta um ponto de preto velho. E senta pra fumar cachimbo. E pode vir o primeiro que eu vou atender. Só faltou isso. Naquele e você momento, dentro com uma fralda geriátrica, né? Praticamente. Com a roupa, e eu assim, o que é isso? Tô louco, né? Eu então, tô mas louco. você tendo toda a consciência do que tá acontecendo, né? Sim. Tenta narrar isso. Como é que era você... Olha, eu vou dar um exemplo agora que vocês vão rir da minha cara. Mas sabe quando o Homem de Ferro aparece aquela cena do... isso. Como é que é o nome do personagem? Jarvis. Não, mas o Tony Stark. O Tony Stark, ele tá dentro da armadura. Sim. Então mostra a individualidade dele, ele se portando dentro do Homem de Ferro. Como que você vai, o seu rosto ali no meio daquela apresentação, o que você sentia? Era uma coisa assim, o que é isso? É super seguro, mas ao mesmo tempo eu tô louco. Não dava tempo de eu assimilar o que estava acontecendo, porque eu em algum momento eu poderia até pensar assim, meu Deus, fecha o olho e fica quieto, mas não dava tempo, porque o Pai João já chega de uma forma como se ele... Há 200 anos já tá fazendo isso. É, como se eu fosse o médium já velho da casa. E aí, e é muito louco, porque aí ele vai, risca o ponto, canta o ponto, trabalha, acende umas velas, chama minha tia, que tava na auréola, fala alguma coisa pra ela que eu não lembro, mas não deu uma consulta, mas falou. Acabou. Nós entramos num recesso, a gente volta em janeiro. Primeira gira de caboclo. O Pai Zulu olha pra mim e fala assim, olha, tá com muita gente, tá Gruçu precisa dar uma consulta. Entendam bem, eu estava 4 meses só na Umbanda. Aí eu, com aquele medo, Itaguruçu vai não dar uma consulta direito. Na segunda gira de preto velho. Pai, o senhor pode dar consulta? Ele falou, lógico, chama. Pode chamar. Pai João naquela gira já atendeu uns 5, 6. Então, é o que eu falo. É por isso que eu tenho um amor com ele que muda. Porque o Pai João, ele é essa divisão de águas da minha mediunidade. Antes dele era uma mediunidade muito no início. E ele já chegou quebrando essa barreira e falando assim, o problema é seu. Eu vim trabalhar. Você tá com medo? Você tá com as tuas inseguranças? Não dá Guarda tempo ela pra pra mim. você. Porque a gente não... E o Pai João, ele sempre falou muito isso. Ele falou assim, não tem tempo. A gente precisa ajudar os outros. Então, o problema é seu. E diga-se de passagem, que também não é algo normal, né? A gente nota, né? Isso eu vejo em algumas pessoas que eu convivi. Minha última mãe de santo também teve essa coisa mais repentina. Você... E assim, isso é importante porque às vezes tem médico que fala assim, poxa aí, ó, tá vendo? Pai Léo falou e agora eu tô aqui há 3 anos tentando desenvolver e não desenvolvo. É normal. É normal. Casos O meu caso do que é Pai normal. Léo, casos, por exemplo, de outras pessoas, é o anormal, porque assim, vir já dá ponto, dá nome. Normalmente, e também tem... Com certeza tem irmãos aqui que devem ter falado, caramba, o meu também veio e trabalhou. E às vezes a pessoa é julgada, porque também tem aquela coisa que a gente até pode falar no próximo bloco, né? O irmão de auréola vai começar a ficar com ciúme. Por que você tá fazendo isso e eu não? Né? Aí no próximo bloco a gente fala mais. Mas é um problema que também ele tem que entender, que nem todos vão ser iguais. Não o tempo olhe, de né? cada um, né? Eu tenho um ingrediente a mais, né? Nesse meu fenômeno, pra terminar essa história, tem um ingrediente a mais, que era a minha idade. Então. Eu tinha 15 anos. Piorou, né? Eu entro pra tocar trabalho com 14, mas eu tinha 15 anos. Aí, eu era uma criança praticamente. 15 anos. Ah, mas 15 anos de hoje, de 2020, não é o 15 anos de 2003. Não, a gente era criança mesmo. Em 2003 mesmo. a gente era praticamente criança. Então, eu tava começando a minha vida. E isso já aconteceu desse jeito. Mas é isso. Mãe Priscila, vamos pros recados do Mirua? Vamos pros recadinhos do Miru e voltamos já já.
Voltamos. Que voz linda que tem o pai Luiz Fernando, hein? Sim, adoro. Olha, Sou fã. meu Até com Aliás, vergonha de falar ao vivo aqui. Pai Luiz Fernando e mãe Flávia fizeram parte do meu começo de mediunidade, né? Porque quando eu descobri que era Jurema da Praia, eu sempre falo que eu fui procurar e era o templo Estrela do Oriente, ali, casa da Cabocla Jurema da Praia, que é a casa deles, né? Que me fez entender que eu não estava louca e que realmente eu estava incorporando uma cabocla chamada Jurema da Praia. Então, eles são base fundamental dentro do meu desenvolvimento e que não fizeram desistir da loucura, né, chamada Umbanda. Então, tenho um carinho muito grande por eles. E temos perguntas? Temos, hoje a gente tem bastante pergunta. Opa, Né? eu gosto, hein? Eu sou capaz de dizer que o tema incorporação gera mais pergunta que esquerda. certeza. Com certeza, porque eu acho que a maioria tem muita dúvida, né? A incorporação em si, eu acho que até médio que é velho tem alguma dúvida aí que precisa sanar. Bom, a gente tem bastante pergunta hoje, né? A nossa primeira pergunta é do Hélio. Boa noite a todos. Quais os preceitos recomendados e que influenciam diretamente numa boa incorporação? Além disso, qual a função do duplo etérico neste processo? Ave Maria. Caramba, gostei, É uma hein? pergunta de programa inteiro. Né? É um tema. Preceitos, cada casa vai ter o seu, de preparação. Tem muito preceito, tem muita casa que prega o preceito sem carne vermelha, tem umas até que liberam frango, outras não. Sem sexo, sem bebida alcoólica. Na minha casa específica, nós preferimos trocar este preceito por um preceito de trabalho mental, de estrutura mediúnica e de estrutura psíquica. Então a gente prefere que a pessoa... Nós não proibimos de comer carne, nós não proibimos que a pessoa até mesmo pratique sexo, a gente só fala, olha, pelo menos algumas horas antes da gira, tá? E a gente proíbe a bebida alcoólica, esta sim, e qualquer entorpecente. Agora, a gente prefere, o que eu prefiro passar para os meus filhos? Faz tua afirmação de anjo de guarda, faz tua invocação de segurança, acende tuas velas, conecta com a tua entidade antes da gira, se prepara o dia inteiro para o teu trabalho mediúnico. Mas não se prepara só o corpo, prepare a mente, principalmente, e o teu espírito. Tome teu banho de erva. Então, esses são os preceitos que eu passo. A segunda parte da pergunta eu vou passar para o Rodrigo. Qual é a importância do duplo etérico na incorporação? Eu adoro falar sobre duplo etérico. Não, na verdade, assim, muita gente vai ouvir isso na casa, no estudo espiritualista, né? No estudo espírita sobre o duplo etérico. O duplo etérico é a primeira parte mais próxima do nosso corpo, né? A gente tem a nossa pele, né? Derme, né? Que o pessoal fala, né? Que é a pele. Logo após a pele, o primeiro corpo sutil... Podemos dizer que ele é um corpo, porque ele aliás, é o primeiro elemento que se desfaz quando a gente desencarna, né? Até se você quer pesquisar aqueles filmes de terror, quando tinha aquela fumacinha do cemitério, aquilo é uma ilustração do duplo etérico sendo desfeito, sendo desmanchado, só que antigamente as pessoas eram enterradas na terra, né? Os caixões eram mais finos, então à noite, fogo-fato, né? O fogo-fato que aparece, isso aparecia às noites, em noites de luar, então aquilo ali era a primeira demonstração de um corpo sutil que é semimaterial e que aparecia na hora do desencarne em contato com a oxidação do corpo. Então tem um efeito material e ele reverbera na matéria, ele se desfaz surgindo. Engraçado, né? A gente lembra até do ectoplasma, que é o mesmo elemento que também pode ser em câmaras de ectoplasmia, surge. E por coincidência, o duplo etérico é ele que abastece a formação de ectoplasma. O duplo etérico ele também tem uma função importante pro médium. Por exemplo, se nós não tivéssemos o duplo etérico, a gente morreria com qualquer sustinho. O duplo etérico ele é quase que o disjuntor da nossa vida. Grandes emoções, choques, aquelas coisas de quase morri de susto ou uma notícia ruim. É ele que é o que faz aquele efeito de descarregar o seu corpo. No momento da incorporação, ele também é importante, porque ele é o primeiro canal logo em seguida do perispírito que está ligado com você. E ele também está produzindo o teu ectoplasma, porque você não esqueça que mesmo que você não esteja incorporando, todos os médiuns são doadores de ectoplasma durante uma gira. Ai, mas Pai Léo, Mãe Priscila, Rodrigo, duplo etérico, você está falando de chakra, de ectoplasma. Isso é matéria de espiritualidade, nós não somos kardecistas. Infelizmente a gente ouve isso, o que é uma pena, porque ectoplasma não está só na sessão espírita, ectoplasma está na sessão
de espíritos. E na Umbanda, pelo que eu sei, as entidades são espíritos. Então ele tem uma relação profunda na formação do ectoplasma. No momento da incorporação, eu não poderia te dizer, porque o que acontece? A ligação da entidade é com o teu sistema nervoso central. Então o teu duplo etérico, ele está ali, na verdade, emanando as suas emoções. Eu tenho certeza que a entidade equilibra todos os seus corpos sutis. Possivelmente ela pode estar descarregando a sua taxa de adrenalina mais pelo duplo etérico. Não é à toa que a gente fica descalço, não é à toa que a gente tem vários elementos, a gente bate cabeça, a gente tem vários elementos que a gente conecta, a gente bate muito a palma das mãos nos pontos. Então a gente está tendo descarregos energéticos. E é pelo canal do duplo etérico que ele começa a fazer esse primeiro pré-equilíbrio do nosso corpo, né? Mas ele é fundamental principalmente na produção de ectoplasma, que você, durante a gira, já está doando desde o momento que entra no terreiro. Por aí. É isso aí, bom, tá mais do que respondido aí, né? Pergunta complexa do nosso irmão, hein? A gente tem... É o Hélio que entrou na nossa casa? É. Bacana, que bom, mas hein? ele vai ter uma função principal. Uma coisa que é importante, quando o vovô, a vovó, o preto velho, né, o caboclo, a criança, sempre que vocês ouvirem uma gira, fio, firma a cabeça, para com as conversas cruzadas. Ele tá pedindo para que você concentre o seu mental, porque através lá do duplo etérico ele tá em manifestação, emanando ectoplasma. Ele não vai falar, né? Firma o duplo etérico, filho. Pro ectoplasma difícil. fluir melhor, né? Por quê? Porque o ectoplasma, a gente um dia fala além dele, ele é uma matéria, ele é um elemento, né, fundamental para a recuperação dos corpos astrais e para cura, para diversos casos onde os espíritos manipulam, só que ele é suscetível ao pensamento. Por isso a importância da corrente. Se você estiver pensando nos boletos, ou conversando com o amigo ao lado, ou com inveja do irmão que incorporou mais rápido, você está contaminando aquela possível doação. Vai prejudicar a casa? Não, a casa equilibra, mas prejudica você. Você termina a gira com dor no corpo, você termina a gira com dor de cabeça, você tem uma semana travada. É a nossa próxima aula, hein? Porque o teu mental não ficou firmado. Então quando uma entidade falar, fio, firma a cabeça, o que ele está pedindo? Mentaliza a gira. É a próxima aula, né? A gente tem um curso preparatório para os médios iniciantes, inclusive o Hélio faz parte desse curso, né? Um novo médio aí da nossa casa, mas que a gente vai falar muito sobre isso, né? A concentração, sobre como zelar os seus pensamentos, como a concentração é importante para você doar a sua energia para aquela gira, mesmo que você não esteja incorporado, né? Um dia a gente vai trazer esse tema aqui pro programa, que é bem legal. Mas aí é a próxima aula, então aguarde aí que a gente vai falar bastante disso aí, Hélio. Bom, tem a pergunta do Eduardo. Que é o Eduardo também que entrou no terreiro ou não? Não, é o Eduardo, seu primo, na verdade. Ele fez uma pergunta. Pode-se incorporar entidades que não sejam de seu orixá? Pode. Pode, e isso vai ocorrer muitas vezes. Até mesmo porque você pode ter entidades de herança, entidades que trabalhavam na tua família há muito tempo, que nem estão ligados ao teu orixá. E é importante a gente falar que é o seguinte, existem algumas regras do teu orixá, do teu guia de frente, trabalhar com o teu orixá, mas toda regra tem sua exceção. Tem muita gente que nem trabalha com o guia de frente, e tem muita gente que trabalha com a entidade. Eu acho muito interessante, isso é uma frase que o Pai Mídio fala muito, que ele fala assim, o bom médium consegue trabalhar todos os orixás. Então, minha mãe falava isso, somos filhos de todos os orixás. Ele tem uma coisa, igual meu pai é filho de Obaluaê, com Iansã, né? Tem como o teu pai Benedito, que é o vô Benedito da Cachoeira, que é um preto velho de Obaluaê com o Oxum. Ele trabalha com o seu Ventania, que é um caboclo de Iansã com Oxóssi. Mas o Herê, que tem muito aquilo, né? Que o Herê é a boca do teu orixá e tal. Meu pai não trabalha com o Herê de Obaluaê. O Herê do meu pai é um Herê de Xangô, que é o Pedrinho. Por quê, pai Léo? Não sei. Você nunca perguntou pra ele? Não, porque tem coisa mais importante pra gente se preocupar. Então, você pode trabalhar. Talvez o Pedrinho seja uma ligação dele. Então, não se prenda a isso, Edu. Não. Você pode sim incorporar entidades que você nem tem orixá na coroa. Eu mesmo trabalho com o Sofaísca, que é um baiano de Iansã, e eu não tenho Iansã na coroa. Eu trabalho com várias entidades também, que eu tenho entidade que é cruzada de Iansã, com Ogum, de Iemanjá, de Xangô, de Oxum, de Obaluaê. Eu costumo dizer que não teria graça, já pensou? Meu caboclo é o caboclo... Ser tudo igual, né? De Xangô. E o preto velho? De Xangô. E minha mãe falava isso. Mãe, nós somos filhos, afinal de qual orixá? Você é filho de Deus. Ela falava, e todos os orixás estão em Deus. E é verdade, a gente precisa de um pouco de cada um para entender.
Né? Então eu acho que isso é perfeitamente natural. Nós respeitamos, existem casas que vão dizer, não. O guia de frente tem que bater com o seu orixá, você não pode... Aqui a gente não tá para dizer o que é certo e o que é errado, mas na nossa visão, essa pluralidade ela é até necessária, porque você não trabalha só com orixá que trabalha com específico. Por exemplo, vamos pegar as entidades de Xangô, são mais equilibradoras, algumas são também, quebram algumas demandas, são mais às vezes rígidas, mas você precisa de um lado de Oxum para adoçar, de um caminho de Iemanjá, de um caminho de Ansan, porque o médium ele atende diversos tipos de pessoas e ele também tem diversos problemas. Então é natural, faz parte da nossa evolução, conhecer um pouco de cada caminho. É isso aí. Bom, tem a outra pergunta do JD Moraes, 96. Essas perguntas vêm pelo nosso Instagram, viu, gente? Se quiser por lá, @umbanda_rp. Repita! Umbanda_rp, tá bom? Repita. Umbanda_rp. Aqui o Rodrigo gosta do underline. Adoro o underline, adoro. Bom, ele queria saber por que as entidades antigas de terreiro de Umbanda não vêm mais em terra. Tem 2 fatores. Será que todas Eu não vêm acredito. mais? Ó, É uma não, pergunta que eu vou faço. responder. Eu acredito que elas vêm, só que acontece que muitos médios travam e têm medo de dizer alguns nomes porque acham estranhos e eles querem ir no básico do básico. E a entidade tá pouco se importando com isso. E aí o caboclo, a pessoa fala: meu caboclo é o 7 flechas, é isso aí. E às vezes nem é o 7 flechas. E o caboclo trabalha. Trabalha. Você sabe que isso é uma coisa que acontece, a mãe Priscila que tá mais próxima, mas você também que é próximo. Já teve vários momentos que alguém chegou pra mim e falou assim: Pai Léo, como chama o seu caboclo? Itaguruçu. E a pessoa Que? abre o olho e fica com o olho feliz. É. Porque como se fosse alguma coisa assim, nossa, é um Seu Itaguruçu, ele deu esse nome e eu sempre respeitei esse nome, mas do mesmo jeito que ele é da linha de suas 7 pedreiras. Então, talvez ele poderia ter dado o nome de 7 pedreiras se eu não tivesse deixado que ele desse o nome dele. Pois é. Então, isso acontece muito. Tem muita gente que tá trabalhando com o caboclo. Pena branca? Meu Pena Branca ainda é conhecido, mas eu ia falar, então. sei lá, por exemplo, tá trabalhando com o caboclo Carijó. O nome complexo. Tá, Mais difícil. trabalhando com o caboclo Tupiaçu, Sim. com o nome de 7 flechas, porque ele é da linha, ele é o caboclo Tupiaçu da linha dos seus 7 flechas, né? Quantos caboclos flecheiros, por exemplo, não poderiam ter o seu nome de linha, né? Quando a gente fala ainda os mais... de penas, os de Ó, flecha. a gente tá falando de caboclo, mas quando a gente vai pra linha de Exu, Nossa. que aí- todo mundo trabalha com Tranca-Ruas, Maria Padilha, Exu, Caveira e Marabô, Então. e você vê, por exemplo, no curso de teologia que eu dou, nós apresentamos mais de 500 nomes de Exu e Pombagira. Olha aí. Então existem mais de 500 Exus. E é engraçado que às vezes eu posto, né? Já postei no canal várias vezes. Quem são os Exus de Obaloiê? Aí você fala pra você, Exu come fogo. Vai alguém aparece lá e fala assim, não existe esse Exu. Porque a pessoa acha que só existe o Exu que ela já ouviu falar. Exu cheiroso. O Exu, Teve gente que o riu Exu uma da vez, sua falou mãe isso de não santo. existe. Como é que Exu chama? peludo. Exu Peludo. peludo. E assim, como é que você... Eu acredito que algumas linhas se retiraram do trabalho. Eu acredito que isso é natural. Tiveram um tempo natural. Eu acredito, isso faz parte. Algumas linhas encerraram. Outros que eram daquela linha podem ter se juntado a outras linhas. Isso eu acredito que é perfeitamente normal. Mas assim, é claro, com o advento da internet, hoje em dia é muito perigoso, né? Porque o médium escolhe... O que entre ele quer aspas, o trabalhar, nome né? mais bonito, né? Mas é que nem a mãe Priscila falou, a entidade não tem... Se o médium trabalhar com profundo amor e dedicação, por mais que ele não tenha, às vezes, firmado corretamente o nome, eu não tenho dúvida nenhuma que aquela entidade vai continuar trabalhando daquele jeito. Sim. Você mesmo teve um exemplo, né? Com o Exu Corcunda com o Pinga Fogo, né? Fiquei bem chateado quando soube que era Corcunda. E eu não queria ser o Pinga Fogo, eu queria ser os 7 portais, que eu achava 7 portais mais poderoso. Eu posso citar aqui Coisa de médium novo. o pai Anderson, que é um grande amigo, né? Que veio da mesma raiz que eu, que trabalha com o caboclo Bevenuto. Bevenuto? Eu quase É falaria um que é uma nome- família italiana, Bevenuto. E é Bevenuto o Olha caboclo. aí. Aliás, ali, a maioria das entidades, né, dentro ali do Anderson, do Abel, todos têm nomes, assim, bem antigos, né? Dentro da raiz eu venho ali. de uma raiz que sauda, por exemplo, seu Zangão das Matas. Aí, ó. Mas aí entra uma pergunta pra vocês dois. Por exemplo, a casa do... É bisavô de santo de vocês? Ou tataravô? Vô. Vô de santo. Vô de santo do Pai Léo, Sua irmã bisavô da Eliana é nossa o vô de casa. santo. Bisavô.
Quantos anos de fundação? 71. É de né? 1950. 72. Provavelmente essa casa ainda resgate algumas falanges que ainda trabalham. sim. Porque, querendo ou não, esse solo sagrado tá há 7 décadas trabalhando. O que seria às vezes difícil, tipo assim, nós estamos encerrando alguns trabalhos em casas antigas. E nas novas pode ser que não se manifestem porque outras falanges estão chegando. Também acredito que isso e existe, as né? pessoas Mas, hoje por também... exemplo, na minha casa... Desculpa, mas você pode falar. É que as pessoas hoje também têm a internet, tudo isso que hoje... tudo que você põe lá, caboclo de Oxóssi. Você põe lá, a pessoa acha... Já aconteceu isso na nossa casa, né? Às vezes Sete a pessoa... flecha, flecheiro, É. pena verde. Aí a pessoa dá um nome nada a ver, você tá olhando, você fala, mano, mas não é esse caboclo. Ele se mostrou diferente, ele deu um nome diferente pro Congá. E a pessoa tá lá, não, meu caboclo... Aconteceu isso com o médio da nossa casa, né? E você olhava e o caboclo tava atrás dele, tipo, falando assim, tipo, deixa, né? Deixa até ele entender. E aí o médio sonhou depois, o caboclo falando, eu sou o tal, não é esse, porque o médio queria que ele fosse aquele. Foi um caso bem específico, porque essa pessoa achou que trabalhava com caboclo 7 flechas. E nós sabemos que não era 7 flechas, porque era um caboclo ligado a Ogum e Iemanjá. E a sua 7 é ligada ao Oxóssi e Oxalá. E aí, o caboclo deu esse nome, e eu achei interessante que o Itaguruçu não corrigiu. Deixou. Esse médium me liga, umas 3 horas da manhã ele me ligou, de madrugada no meu celular. Falou, pai Léo, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, mas são 3 horas da manhã. Ele falou, mas eu não consigo falar. dormir. Ele falou, aqui na minha cabeça tá estourando de dor e tá pulsando. E ele falou assim, e o caboclo já tinha se apresentado pra mim. Ele falou assim, tá pulsando um nome que eu nunca ouvi na minha vida. Eu falei, que nome? Ele falou, Tibiriçá, que é o nome do caboclo dele. Então, na minha casa, você falou de casas antigas. Eu não acho nem que seja de casas antigas. Aí eu vou ter que puxar uma raiz, eu vou ser taxado como soberbo e grosseiro. Mas aí é que tá, é casa raiz. Vocês fazem parte, né, de uma raiz. Existem então. 2 jeitos de abrir casa, Rodrigo. Essa é a verdade. Existe aquela casa que ela é aberta, porque ela tem uma raiz. E existe aquele cara que ficou putinho com o pai de santo dele, foi abrir uma casa e não tem a raiz. Pois é. Essa é a verdade. Então, tem casas que é comércio. É a realidade da Umbanda hoje. Tem. Numa casa raiz, como a minha casa, que a minha casa ela tem essa raiz, ela não é única não, tem várias outras que tem. É normal. Por exemplo, caboclo de Biriçá, caboclo araribóia, caboclo... me ajuda aí, mãe Priscila, os caboclos da nossa casa. Ai, Caboclo pena roxa, caboclo araúna, Olha aí. caboclo pena preta, trabalha na nossa casa, caboclo serra negra, caboclo pantera negra, caboclo alírio. caboclo alírio, Lírio é lindo, né? Bonito né? nome. Tem Jandaia, tem Jandaia cabocla também? jandaia. Jandaia, Jandira. cabocla jandira, tinha uma filha de Ansé, cabocla jupira, Uma amiga nossa trabalhava com a Jandira, Cabocla Jandira. Indaiá. indaiá, caboclo indaiá. Então assim, nomes de caboclo... Mas aí já é bem indígena, né? Bem- Mas você quer ver uma coisa? É. Na minha casa eu não tenho nenhum 7 flecha. Olha aí que coisa. Na minha casa, hoje eu não tenho nenhum pena branca. Eu já tive 3, mas não tenho nenhum pena branca. Então. Na minha casa, a Tem, gente... lógico que tem. Trabalha com o Douglas. Ah, sim, mas na cura, né? É. Mas ele trabalha, por exemplo, com um caboclo de algum que é o caboclo samambaia, que já é uma linha já que é difícil ver. Sim. Caboclo samambaia. Ranca-toco também tem lá? Arranca toco, caboclo flecheiro tem, pena marrom, pena dourada. São os caboclo lua, caboclo sol, caboclo girassol. O meu tio, há muito, trabalhava com o caboclo jabuti. Jabuti. Eu falava, mas jabuti? Mas jabuti. E chegou. O próprio, a minha Tudo mãe a de ver, santo, né? Então, aí, e o meu tio, o irmão dele, com o caboclo Corsa Ligeira. Esse Sim, eu nunca então eu ia esqueço. falar, o da minha... Corsa Ligeira. Então, é Olha que difícil você coisa, ver o... caboclo. Tinha na minha Corsa casa ligeira. o caboclo Imagina Costa Ligeira, que era um Costa. caboclo de Iemanjá, Imagina, do pai William. Imagina o médium falar, meu Ah, nome é pai caboclo William é um Corsa médium Ligeira. velho, né? Um médium Por isso velho que ele traz. trabalhava com o caboclo Costa Ligeira, que era um caboclo de Iemanjá, É. e ele trabalhava com o caboclo de Oxalá, que era filho de Oxalá, com o caboclo Tupã. Olha aí. É. Então é muita coisa. Mas né? hoje em dia é difícil. Da minha mãe de santo era o Flecha Ligeira, né? Que você vê pouco hoje em dia também, é um nome antigo, né? Mas eu acredito que vem muito disso em relação, às vezes, daquilo, o ensino que aquela casa dá também pros médios, né? A gente não sabe como que é a forma que as pessoas ensinam ali os nomes, né? Lógico que ninguém vai forçar o nome de ninguém, porque o nome vem através do médio. Mas acontece isso, né? Da entidade se apresentar, né? Eu que participo do desenvolvimento, sou uma das responsáveis ali do início deles. Às vezes eles estão lá de olho fechado e a entidade tá ali atrás. Eu não tenho vidência, né? Mas eu consigo ouvir dentro do meu pensamento a entidade falando: olá, eu sou o caboclo tal,
né? Vou trabalhar na linha tal e, tipo, e aí eu guardo pra mim. Falo, então a entidade é essa. O caboclo Não falo Tupaíba. nada, né? E depois, E aí eu depois faço uma confirmo. pergunta pra vocês dois. Hoje, a média de idade dos médiuns de 27, 25, não chega a 30 anos. Não. Como chegar pra este filho ou esta filha de Deus e falar assim, é o seguinte, a partir de agora, não fica procurando o nome de caboclo de preto velho da internet. Ah. Como fazer isso? Falando, eu acho, Rodrigo, que aqui é uma crítica que eu faço. Porque nós, vamos falar a verdade entre nós, a gente só não procurou porque não tinha internet na nossa época. Sim. Senão a gente também teria Não, mas procurado. procurou, né? Entendeu? Porque eu mesmo, que eu falei do Jurema da Praia, eu procurei. Porque depois de um ano que a Jurema ficou de olho fechado, e aí ela se apresentou, que lá tinha um ritual de apresentação do caboclo, quando ela se apresentou Jurema da Praia, na época eu nunca tinha ouvido falar Jurema da Praia. Hoje a gente ainda ouve bastante, né? Mas naquela época era tipo só Jurema. Eu falava, Jurema da Praia? Mas isso não existe, isso deve ser da minha cabeça. E aí eu fui procurar na internet, não achei nada, só achei esse centro, né? Que é o do Pai Luiz, né? Que falava Casa da Jurema eu da dou aula Praia. com uma pessoa que trabalha com a Jurema da Praia. Então, Acho que eu nunca é. te falei isso, meu Priscila. E aí eu falei, então eu não tô louca. Mas assim, a minha mãe de santo, ela não me dava essa coisa que hoje a gente dá dentro do Divina Luz. A minha mãe de santo era uma muito antiga de Umbanda, então era tudo no ferro e fogo ali, né? Eles não davam muito essa base, né? Tipo, só falava assim, confia, vai é isso mesmo, confirmou o nome dela. Só que não tinha esse estudo por trás que hoje a gente consegue dar. Mas a gente fala, é que ainda, né, o curso ele tá ainda no início, mas a gente sempre fala, quando eles começam nessa parte do desenvolvimento que eles passam de grau, a gente sempre deixa claro, deixa fluir aquela energia, acredite naquilo que tá vindo, não fique preso em nomes, né, não fique preso em nomes, eu sou filho de Oxóssi, então eu vou ter o Tupinambá, eu vou ter os 7 flechas, não, porque às vezes pode vir um outro caboclo ali, como aconteceu com o Douglas, que é um médio da nossa casa, que começou a vir um outro caboclo, e aí o Samambaia só se apresentou quando ele foi fazer o Amansi. Então, assim, ele desenvolveu com um caboclo que nem era de Ogum, praticamente. Então, a gente tem que tomar esse... O que eu ia falar é o seguinte, às vezes a gente troca essa ideia, né, com eu com a mãe Priscila, porque normalmente a entidade se apresenta pra mim, sou o dirigente, e às vezes eu falo pra Priscila, eu falo, puta, nós vamos ter problema com fulano de tal. Por quê? Porque a entidade às vezes apresenta um nome, por exemplo, acabou com a Jandaia. Eu falei assim, meu Deus do céu. Como é que eu o médium- nunca ouvi falar desse nome. Eu imagino um médium. Então. Mas aí é que tá. E aí eu vou falar uma coisa que é extremamente polêmica. Mas nessas horas eu entendo os desenvolvimentos online. Eu não concordo, mas eu entendo. Por quê? Porque tem muita casa, pra falar o português claro, Rodrigo, Expulsa o médium da casa. que não sabe dar desenvolvimento. Que acha que desenvolvimento é fecha o seu olho e deixa ver o que vem. Mas vamos falar a verdade? E aí eu posso falar por experiência de 2 casas. Eu nunca tive tempo de desenvolvimento. As primeiras aulas que eu fiz parte, eu peguei a minha mãe de santo ainda não doente, que minha mãe de santo teve diverticulite, ela adoeceu. E o resto do pessoal, com a verdade da palavra, cagou e andou pro desenvolvimento. Virou o trabalho atrás do médium e você vai aprender. Você aprendia... Era o médico, coitado, recém-formado. Você aprende o trabalho mediúnico, mas você não aprende a desenvolver. Era o médico que ia pra residência aprender da ponto. Era mais ou menos isso. O que eu vejo, por exemplo, na casa de vocês e de outros irmãos que também tem, e ainda falei isso, né? Não falei porque a aula era da mãe Priscila, mas uma hora eu falei assim, aproveitem o que vocês têm um spa de desenvolvimento. Vocês têm o cantinho pra deitar quando não estão bem, vocês estão tendo aula, e isso é raro em muita casa, porque às vezes a mãe de santo tá mais idosa, os médios mais velhos não querem ficar dando desenvolvimento, não tem literalmente saco pra ficar dando, e também não querem ver os outros médiums brilhar, porque é importante que os novos sejam novatos durante muito tempo. Sim. Isso é polêmico, mas também Mas é existe. verdade. Deixa o novato ali, porque quem brilha sou eu. E assim, o desenvolvimento, por exemplo, eu mesmo, eu fui entender, e isso também faz parte da minha caminhada espiritual. E eu nunca tive pressa. Por exemplo, na nossa casa a gente não trabalhava de forma intensa com boiadeiro. Comecei em 99 na Umbanda. Eu descobri o nome do boiadeiro ano passado. Sim. E do nada, dirigindo, parou o farol, pá! Seu 7 laço. Mas assim, ó, entrou na minha orelha. Tipo, não veio a voz. Veio o pensamento. Veio no pensamento. E eu fiz assim, ó. Mas foi uma coisa, sabe, de tipo... Por que isso eu não disse antes? Não veio... Não é Veio meu. uma musiquinha, né? O povo pensa, é Com uma flores, música. tipo, né? Com passarinhos. Não, tipo assim... Pô, só agora o senhor falou? Porque era uma verdade que estava dentro de mim. Mas depois de 20 anos. Então, quer dizer,
Claro, você não vai ficar 20 anos pra descobrir tudo. Pode ser que você fique 30, pode ser que você demore, não tem problema. Mas assim, se você tem desenvolvimento mediúnico na sua casa, levante a mão pro Mas olha céu, só, é uma dádiva. Desculpa te cortar, Aldemir, mas se você fica 20 anos porque o teu fenômeno tem essa característica, ok. Ok. Agora, se você fica 20 anos porque você tem um Ninguém pai ou uma deixou, mãe omisso... aí é um crime. Posso um jogar uma polêmica? Pergunta polêmica. Daqui a pouco, primeiro nós vamos pro ponto. Tá bom. A gente volta pra falar de Voltamos com a desenvolvimento. polêmica. Não, hein? então eu vou falar uma polêmica que eu acho que por que acontece tudo isso. Então, já que você falou de boiadeiro, e é engraçado que eu já tava com isso na cabeça. Boiadeiro. Então, cheito a boiadeiro. Deixa pra boiadeiro. Seu boiadeiro por aqui choveu. 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 Choveu, choveu, relampeou. Foi tanta água que meu boi nadou. Choveu, choveu, relampeou. Foi tanta água que meu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu. Meu boiadeiro por aqui choveu. Seu boiadeiro por aqui choveu. Seu boiadeiro por aqui choveu. Choveu, choveu, relampeou. Foi tanta água que meu boi nadou. Choveu, choveu, relampeou. Foi tanta água que meu boi nadou. Jetroá, boiadeiro, Jetroá. Meu pai, que barulho é esse que vem lá daquela mata? Meu pai, que barulho é esse que vem lá daquela mata? A boiada vai subindo e o vento vai zunindo. Quem é que ele é? Ele é boiadeiro da Jurema. Ele é boiadeiro da Jurema. Ele é boiadeiro da Jurema. Quem é que ele é? Ele é boiadeiro da Jurema. Meu pai, que barulho é esse que vem lá daquela mata? Meu pai, que barulho é esse que vem lá daquela mata? A boiada vai subindo e o vento vai zunindo. Quem é que ele é? Ele é boiadeiro da Jurema. Ele é boiadeiro da Jurema. Ele é boiadeiro da Jurema. Quem é que ele é? Ele é boiadeiro da Jurema. Jetroá, boiadeiro. Xô, 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 andorinha, saia do meio da estrada. Xô, 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 andorinha, saia do meio da estrada. Aí vem seu boiadeiro, tocando a sua boiada. Aí vem seu boiadeiro, tocando a sua boiada. Xô, 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 andorinha, saia do meio da estrada. Xô, 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 andorinha, saia do meio da estrada. Aí vem seu boiadeiro, tocando a sua boiada. 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 Jetroá, boiadeiro. Ele veio pelo Rio de Contas, caminhando pelaquela rua. Ele veio pelo Rio de Contas, caminhando pelaquela rua. Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua. Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua. Ele veio pelo Rio de Contas, caminhando pelaquela rua. Ele veio pelo Rio de Contas, caminhando pelaquela rua. Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua. Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua. Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua. Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua. Voltamos! Adoro falar voltamos e adoro falar underline. Aliás, falando em underline, Pai Léo, qual que é o e-mail? O Instagram para as pessoas mandarem perguntas para o programa? @umbanda_rp. @umbanda_rp.
@umbanda_rp. É isso aí, manda lá pra isso gente no Instagram. E eu fechei o bloco É polêmica. com uma polêmica, né? A gente tá falando em respeito aos nomes, né? Foi uma pergunta aí que um ouvinte mandou pra gente. E eu acho que essa parte do desenvolvimento mediúnico hoje, ela tá muito escassa, né? Tem muitas casas que não dão o desenvolvimento mediúnico da forma que devem dar. Por quê? Elas preferem ter um desenvolvimento mediúnico pago, que você coloca qualquer pessoa dentro da sua casa para desenvolver. A gente recebeu até uma pergunta, agora não lembro o nome da pessoa, mas que mandou no nosso Instagram, perguntando, como que eu faço para desenvolver na casa de vocês? A gente recebe muito A gente isso. recebe muito isso, porque hoje em dia é normal, né, ter esses cursos de desenvolvimento mediúnicos, né, que já existem há muitos anos dentro da Umbanda, que eu sou totalmente contra esses cursos, porque eu acho que o desenvolvimento mediúnico, ele tem que ser somente para quem é da sua corrente, porque você precisa acompanhar o E médium. gratuito. E gratuito. Eu coloquei lá no meu Instagram, quem me segue, Priscila das Águas, lá, me coloca lá pra seguir. Eu coloquei lá uma foto do que ontem foi a nossa primeira aula do nosso curso, na quarta, né? Do nosso curso preparatório dos Muito médios. bonito, diga-se de passagem. Só que é só pros médios, né? Não tem, eu vou lá, vou pagar um valorzinho e vou entrar. Não, é um curso para preparar aqueles médios que ainda não estão no desenvolvimento, eles estão ali no primeiro grau, ali como aprendiz, onde eles estão ouvindo, onde eles estão entendendo como iniciantes, né? Para eles entenderem o primeiro passo. E o Rodrigo estava na aula e uma das primeiras frases que eu falei foi isso. Antes de vocês pensarem em incorporar e antes de vocês acharem que eu vou dar uma aula do que é a Umbanda, do que é uma incorporação, o que é um preto velho, eu vou dar uma aula do que é ser médium, o que é ser um bandista, fora disso, né? Do que é ser um ser humano ali que vai doar, que vai praticar a caridade. E empatia. Que eu falei sobre empatia, solidariedade, né? E depois a gente entrou mais para as coisas do terreiro ali, né? De práticos, de bater a cabeça, para já pôr eles ali. Só que eu acho que falta isso. E eu acho que os nomes que a gente estava falando no outro bloco, né? Os nomes não vêm por quê? É uma máquina ali que é feita, né? É um monte de gente que o dirigente muitas vezes não tem um contato da vida espiritual daquela pessoa. E não vai estar preocupado também, porque não é filho dele. Aí o médium vai falar, meu nome é Caboclo não sei o que lá. Tá, ok. Meu nome é não sei o que lá. Então é uma fábrica que acontece Mas em eu vou ser relação mais a isso. polêmico aí, mãe Priscila. Eu ia ser mais Eu ainda. vou ser mais eu polêmico venho daqui a pouco, porque então. eu vou falar o seguinte. Eu ainda sou mais a favor deste tipo de curso do que do Pai de Santo Omisso, que não dá nenhum curso. Sim. Só existe Porque isso a verdade por é uma causa só. do omisso, Então, né? aí é que tá. A gente fala isso, mas, por exemplo, imagina só você médium de uma casa que você não tem gira de desenvolvimento e pelo menos esses cursos, por mais que seja cobrado, você é que eu jogado não na concordo, Sim. você é jogado na corrente, mas talvez mesmo este curso te dê ainda mais base Com certeza. Sim. do que o cara que fala assim, vai lá, fecha o olho e vê o que vem. O meu Então, medo a maior... gente não pode ter... A verdade... Você... Só te cortar, Rodrigo, só pra terminar o meu raciocínio. Hoje ele tá cortando Que todo você- mundo, hein? Jô Soares, hoje o pai Não, lá. Hoje ele porque tá. o Rodrigo, ele elogiou a minha casa, tal. Como que a gente dá? Você sabe por que a gente faz isso na casa? Porque a gente tem dedicação. Um pai de santo... Eu fico muito preocupado, Rodrigo, quando eu ouço pais de santo falarem assim, não precisa estudar, não precisa ler. Isso não existe. Isso é domínio, né? Nenhum líder. Mas domínio, né? olha só, nenhum mestre, vamos dizer assim, nenhum líder, nenhum dirigente, ele não pode se dar o direito de parar de estudar. Nunca. Nenhum professor mas o cara é professor, ele para de estudar. Não para nunca. Pelo contrário, estuda mais ainda. Um padre não para nunca de estudar. Você para de estudar por um acaso? Não, mas então, o dirigente não pode parar de Não estudar. pode. Então, por exemplo, eu venho fazendo essa crítica e eu venho pensando nisso, a gente conversa muito sobre isso e eu não vejo problema nenhum de falar isso, até mesmo porque se em algum momento alguém quiser fazer um recorte desse pra tentar fazer qualquer problema, saiba que eu sou amigo do Adérito e eu gosto do Adérito, mesmo não concordando com o desenvolvimento online dele. Então, quiser fazer recorte, pega essa parte. O que eu ia falar é o seguinte, nós temos que levar pelo outro lado. Por que as pessoas estão procurando isso? Porque olha só, na minha casa entraram este mês 10 médiuns para trabalhar, que você já conhece mais eles do que eu, porque está ajudando a Priscila a dar o curso. Entraram 10 médiuns. Destes 10 médiuns, 8. Não, entrou 8. Desses 8, 6, olha só, 6, quase 80% deles já incorporaram na casa deles. Esta é a nova realidade da Umbanda. Então não adianta mais você vir com aquela história de assim, calma, tenha paciência.
Sendo que vai chegar um médium que nunca incorporou, que nunca pisou num terreiro, porque não sabe. Ah, incorporava em casa porque era de outro terreiro. Não, nunca trabalhou no terreiro, que vai olhar e falar assim: pai, mas como que eu vou esperar, sendo que eu já trabalho com o Exu Caveira há 1 ano na minha casa? E aí já a pessoa chega pra esse filho e fala: filho, não é o Exu Caveira. Complicado, né? Então a gente tem que E repensar. às vezes pode ser que seja. Então, claro, mas aí tá? os pais, os dirigentes, eles precisam evoluir nesse ponto, né? Porque a gente não adianta... Precisa criticar a si mesmo. É, Mas será não que adianta os pais estão preparados para Então, isso? mas tem que tirar tá- um pouco essa soberba? Que é isso que o pai falou, a gente tem que estudar o tempo inteiro, né? Para preparar um curso, a gente tá estudando, a gente tá fazendo, né? Eu já ouvi crítica de eu estar fazendo um curso num centro espírita, e eu tô no desenvolvimento mediúnico no centro espírita. Mas eu tô fazendo esse curso, mas você tá fazendo só pra se aparecer. Nem me apareço, porque eu nem falar no curso eu falo direito. Eu nem gosto muito de falar, porque tem algumas coisas que eu sei, né? Porque eu já estudei, né? Porque eu já sou uma dirigente de um terreiro e eu acabo ficando mais quietinha ali pra não ficar querendo, tá se aparecendo. Mas por que eu tô fazendo esse curso? Pra aumentar o meu conhecimento e que a gente não pode nunca parar de estudar. Eu entendo que eu preciso, tem muita coisa que eu preciso relembrar, muita coisa que eu preciso aprender pra eu poder passar pra esses médios que me procuram hoje, né? Que procuram a nossa casa pra... foi me dado esse espaço, né? Você vai cuidar desses médios, é você que dá o curso, não é o Pai Léo. Então, assim, esses médios que entram, o primeiro contato que eles têm de curso, de estudo, é através daquilo que eu sei, daquilo que eu vou estudar e que eu vou passar para eles. Então, a gente tem que ter esse cuidado e tem que estudar para isso, né? Sabe que... Olha como é importante a gente estudar, né? Por exemplo, a primeira escola dessa nova era de umbandistas, porque eu também sigo uma linha que Pai Zélio Fernandinho de Moraes é o fundador dessa umbanda que hoje nós trabalhamos, mas nós sabemos e respeitamos as macumbas cariocas, o calundu, enfim, a espiritualidade existe desde que o mundo é mundo. Mas assim, essa umbanda desse novo século que a gente vive pra cá, de 1908 pra cá, a primeira escola mais importante foi o primado de umbanda, né? Pelo Pai Benjamin. É a Escola da Vida. E aí eu vou ler os ditames da Escola da Vida. Tem 15 regras, se eu não me engano. Na Escola da Vida era a regra, a carta magna do médium. Mandada pelo Né? Caboclo Mirim. Mandada pelo Caboclo Mirim. E eis que aí a gente vai confrontar todos aqueles sacerdotes mais antigos que são contra a atualização dos médiums. Ortodoxos. Porque hoje em dia a gente ouve o seguinte: não, se você estudar demais, você vai interferir no trabalho. Se você estudar demais e entender o teor do estudo, você fica cada vez mais doutrinado a trabalhar. O seu mental ele vai adquirir mais conhecimento para que a entidade possa passar. É diferente de passar à frente. Mas aí, beleza, eu sou o Rodrigo Muniz, não sou nada na Umbanda. Mas Pai Benjamin e o Caboclo Mirim, lá nas regrinhas, eu não vou lembrar a regra, se é 8ª, 9ª, mas tá lá, procurem as regras da Escola da Vida. Ele diz, lá em 1930, há quase 100 anos atrás, e ele diz: o médium precisa desenvolver a sua intelectualidade e adquirir conhecimentos espiritualistas e mundanos. Ele não fala bem nessa regra, mas ele quer dizer, você precisa ter cultura de médium e da cultura do mundo, porque o mundo avança. É isso que o Caboclo quis dizer. As pessoas mudam, os problemas mudam. Eu falei, até me arrepiei agora, de verdade, porque o mundo muda. A Umbanda, ela tem um fundamento, mas ela acompanha a evolução do mundo. E lá ele fala, para que ele usa esse termo, para que o aspiral do conhecimento possa potencializar, através do nosso mental, mais conhecimento para que as entidades possam trabalhar melhor. Ele falou isso em 1930. Quem sou eu para falar dele? Trocando Então em ponto miúdos, final. vai estudar. É isso. É isso que ele Lá, tá falando. lá, quase 100 anos atrás, ele falou isso. Então, assim, não é palmas, Mas é uma plateia batendo palma para agradecer. Conhecimento Então- é uma coisa muito importante. E isso eu falo, e eu sei que... E é aquilo que eu vou cortar agora o Pai Léo, mas é aquilo que eu falo, né? O pai de santo que fica criticando e que fica falando, mas meu filho tá procurando estudo fora. Então vá olhar para sua casa e vai ver se você tá dando estudo, se você tá dando suporte para o desenvolvimento daquela pessoa. Pode ser que o problema seja você, pai de Porque santo, né? médio em desenvolvimento tem dúvida. Médio em desenvolvimento fica com medo. Como a gente recebeu várias perguntas que a gente vai deixar para um outro programa, mas perguntas, como é que eu vou saber se eu não tô no animismo? A Nós incorporação... vamos fazer um programa especial só sobre desenvolvimento mediúnico. A minha incorporação é muito sutil, né? Não tem esses trancos que algumas pessoas têm. Sim, que é o mais normal.
E as pessoas têm isso, porque às vezes a pessoa tá lá, é jogada naquela corrente lá, e o pai de santo tá lá atendendo, e não sei o que lá. E aí sofre com o médium mais antigo que desdenha, sofre com o novo que tá avançando, Sofre com às o vezes, médium amigo. antigo que quer se passar pelo pai de santo e vai falar merda. Porque isso acontece ainda. Tem. O pai de santo chega e fala assim, não, aqui eu não dou estudo. Você pode contar que você tem um médium mais velho que fica chamando no WhatsApp os médiums mais novos pra passar a doutrina dele. Que às vezes nem é a doutrina da casa. Então é muito complicado. Que é isso que acontece. Então O que eu ia- mas então você que está Me cortou pela terceira vez. E vocês que estão ouvindo e que são dirigentes, dê estudo para seus filhos ou autorize eles naquele lugar que você acha que é válido para o seu estudo, né? Se você às vezes não quer, não gosta de dar aula, ou chame alguém, né? Igual eu não tenho vergonha de falar. Eu sempre tive o seu Alberto que me ajudou no Livro dos Espíritos e o Rodrigo vai me ajudar no estudo do Livro dos Espíritos. Eu sei, eu já estudei. Eu estudo o Livro dos Espíritos, estudei por muito tempo, mas vou trazer uma pessoa que entende muito mais do que eu para eu aprender também. E né? eu também aprender com vocês. E aprender assim. Então eu acho que as pessoas ficam, eu não vou dar um estudo porque eu não sei O falar. maior inimigo do pai de santo É ele mesmo. o ego. É. Acabou, essa é a realidade. É Eu verdade. não vou querer que o outro venha estudar, eu não vou querer que o outro venha encher o meu saco. Por quê? Vamos falar o português claro. Pai de santo não quer dar estudo pro filho porque tem medo. Tem medo que o filho saiba mais. Agora, eu posso falar isso com muita vontade, porque eu sou um cara que eu sou amante das doutrinas orientais. Eu sou um amante do budismo. Eu fui fazer Kung Fu no começo da minha vida, de tanto que eu amo essa filosofia. Tá? O Tao, o taoísmo, que é a minha doutrina de vida. Você sabe qual que é a maior alegria de um mestre? Ser superado pelo seu discípulo. A missão dele foi cumprida. É né? a frase que meu pai de santo um dia falou pra mim. Meu pai de santo, quando eu saí da casa, que a gente saiu brigado, eu saí, ele brigou comigo e ele falava que eu nem pai de santo era. Um dia, que a gente voltou a conversar, há pouco tempo atrás ele falou essa frase pra mim. Ele falou assim, a maior alegria que eu tenho é que eu sei que você me superou nisso. Olha aí. Que você foi estudar mais do que eu. E sabe qual vai ser a minha maior alegria? Quando alguém- O dia que eu tiver um filho Sim. que vai me superar. E vai. Porque é normal. É o Eu mundo. estou hoje É o aqui, mundo, é o amanhã avanço. o mundo evolui. Outra pessoa E vai você chegar com outra ideia e ser muito melhor humilde, que a né? minha. E ser humilde. A gente tem um médium na nossa casa, Aprimorar. né? O Caetano, que entende muito de pedras, de um monte de coisa. E quando é a parte do estudo que a gente passa, a gente fala, vai lá, Caetano, dá essa aula, porque você entende muito mais do que a gente. Agora, E- qual será a frustração? Vamos supor, vamos inverter. O pai Léo e a mãe Priscila não querem ensinar, só eles sabem, só que pela uma questão natural da vida, o Divina Luz fica e vocês um dia vão, porque faz parte. Aí vocês morrem, morreram os dois velhinhos com 99 anos, mas acabou Divina Luz. Porque, vamos supor, vocês não ensinariam a ninguém nada, que é o diferente do que vocês fazem. Aí vocês morrem, tipo, chegamos orgulhosos, que casa bonita, ficamos lá 65 anos. Aí vocês estão esperando ser recebidos de tapete vermelho, e aí chegam as entidades de vocês e falam assim, que tristeza, né? O terreiro era só de vocês, né? O terreiro não era do povo, porque o Divina Luz está fechado. Não, mas eu fiz a minha missão. Sua missão era ter entregue a chave pra alguém. Tem muito pai de santo que quer levar a chave do terreiro pro caixão. Mas aí eu vou te falar o seguinte, Rodrigo. O que é o Me arrepiei de novo. O que Hoje é o dia é- do arrepio, hein? O que é o Divina Luz? É um momento que você é dirigente. O Divina Luz... né? Não, mas o Divina é Luz... um templo onde hoje você é dirigente. Mas o que é o Templo Divina Luz? Ele não é um quatro paredes. Isso, Ele é um conceito. Ele é algo... Se tem uma coisa que eu fico muito feliz hoje com o canal Umbanda Reino da Paz, é que eu, com o canal Umbanda Reino da Paz, Vai eu me perpetuar o tornei trabalho. imortal. Sabe por que que eu me tornei perpetuou. imortal? Porque daqui 40 anos O seu neto que eu de não santo, estiver aqui, É. alguém vai achar um vídeo meu, Ó o meu vô lá. ou alguém que hoje eu dei aula de teologia, ou um filho que ouviu de alguém, não sei o quê. Como a gente falou, pelo amor de Deus, eu não estou me comparando. Mas como a gente falou do pai Benjamin, Sim. ele é deixou um imortal legado. porque ele deixou um legado. É isso que a gente tem que deixar. Amanhã esse filho vai falar legado- assim, sabe por que eu quero que os filhos aprendam? Vem ver um vídeo de 60 anos atrás do meu vô. É por isso, é isso que é o legado do negócio. Assim como um pai que às vezes prende o filho, um pai carnal que limita o filho porque eu sou dono da casa, você sempre vai ser o meu. Assim, essa coisa, e aí isso é uma coisa que estraga, porque você não está sendo um dirigente, você está sendo dirigente da sua Umbanda. E a Umbanda não é sua. A Umbanda entidade não é individual. Exatamente. E você tem que confiar, né? No meu curso mesmo eu brinquei ontem com a Lu, que tava lá, que é uma das médias mais antigas da nossa casa. Falei,
Eu espero que daqui a um tempo a Lu dê essa aula, que eu saia dessa coisa de dar aula, porque eu quero que eles aprendam e tenha outras pessoas que dê essa mesma aula até melhor do que eu, né? Que ela estude e que ela dê melhor e eu tenho confiança nisso. Por isso que eu trago essas pessoas, né? Aí, mas é isso. Vamos olhar mais e vamos dar mais estudo, né? Para que as pessoas não tenham tantas dúvidas em cima da incorporação e da mediunidade. Como diz o Pai Zulua, ser umbandista é pensar tanto no próximo até não ter tempo de pensar em si mesmo. É isso aí. Sabe, se você tá na Umbanda porque você tá pensando só em você, que hoje é pregado isso, né? Tem pai de santo pregando hoje, falando assim, a gente tem que repensar essa coisa de caridade. Meu irmão, tu tá na religião errada. Umbanda é isso, é pensar no próximo e não ter tempo pra você. Se em algum momento você tem tempo só pra você, pai de santo, mãe de santo que está me ouvindo, saiba que esse tempo você devia ter feito alguma coisa pelos seus filhos. Porque nós não podemos ter tempo pra nós. É isso aí. Vamos fazer a nossa oração falando nisso? Vamos fazer a nossa oração para as entidades mais disciplinadoras que nós temos. Né? Maravilhoso. Estamos falando dos nossos queridos caboclos e caboclas. Então, esse é o momento. Juntos em oração. Juntos em oração. Oração a todos os caboclos e caboclas. Abençoados sejam todos os caboclos e caboclas. Façam de nós instrumentos do vosso trabalho e que nós sejamos o vosso arco e a vossa flecha em direção à nossa evolução espiritual, mas também material. Em momentos de tensão, a corda a se esticar desse arco irá se dobrar, mas jamais irá se romper em nenhuma situação. Ensina-me, então, a sucumbir diante das adversidades da vida, para que eu encontre o meu destino, o meu acerto e a minha valorização como ser humano encarnado neste plano. Afasta-me de mim todo conforto e também me afaste dos confrontos dos meus inimigos, para que eu possa entender que nem estagnado e nem irado eu irei a lugar algum. Afaste-me do medo, da derrota, e que sempre me mostre a possibilidade de um novo recomeço. Ensina-me a arte da paciência, ensina-me a linguagem mágica das plantas, para que eu possa conhecer os mistérios da vida e além da vida. Faça de mim uma flecha de luz, atirando-me aonde a escuridão jamais irá imperar. Se eu ficar cansado, me mostre o tronco da Jurema para que eu possa me fortalecer e adiantar o meu caminho da vitória. Quando for adormecer, que eu esteja coberto pelas suas folhas, ouvindo o canto dos pássaros, anunciando o fim do dia. O som da cachoeira irá embalar os meus sonhos. E quando chegar a hora da minha passagem, amarre a minha alma na ponta da sua flecha, suba na mais alta montanha, estique a corda ao máximo e me lance ao infinito. Que assim seja. Ok, caboclo. Salve todos os caboclos, salve todas as caboclas. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a todas as energias dos caboclos, das caboclas, através de um grande facho de luz azul que vai adentrar pelo nosso chakra cardíaco, chakra principal do Orixá Oxóssi e de todos os caboclos e de todas as caboclas. Então que nesse momento vocês sintam a energia de nosso Pai Oxóssi, de todos os caboclos, através desse chakra cardíaco. Vá sentindo todo o seu corpo em volta de uma cor verde. E essa cor, ela vai te trazer a esperança
a força, a coragem, a disciplina e vai trazer a cura que o seu corpo, que a sua mente, que o seu espírito necessita neste momento. Então vá sentindo essa cor, vai observando essa cor em todo o seu corpo, te trazendo esse equilíbrio que você necessita. Que essa água seja fluidificada com as forças de cura e de amor de todas as entidades e pajés de cura, e que possamos trazer sempre em nossos corações a força do amor, a força de pensamentos positivos, para que nossa vida seja sempre repleta de paz, de amor e de caridade. Salve os caboclos, salve toda a corrente de cura da nossa amada Umbanda. E é nesse clima, ligado aos caboclos, que nós vamos encerrando mais um programa. Ficou muito assunto pra gente falar. Olha. Acho que a gente merece fazer um repeteco, falar sobre desenvolvimento mediúnico. Eu acho. Nem falamos de chakras. Não falamos nada. Íamos falar de chakras. Só falamos né? de duplo etérico. Só falamos de duplo etérico. Então tem muito É que é um assunto tema que aí. não tem como, né? A gente fala muito sobre tudo isso, né? Pra você que tá no nosso canal, procura aí, tem uma live sobre desenvolvimento mediúnico já no nosso canal, a gente fala, fui até eu que fiz essa live, sei lá. Mas tem esse tema, a gente já fala um pouquinho sobre desenvolvimento mediúnico, mas a gente vai trazer aí num próximo programa, não sei se é no próximo, mas logo logo a gente vai trazer esse tema pra gente falar, porque é um tema que todo mundo tá em desenvolvimento mediúnico, né? Não é porque você não está... que você está há 30, 40, 50 anos que você não está desenvolvendo. Todo mundo, o desenvolvimento mediúnico é eterno, então a gente sempre está desenvolvendo. E é neste clima e nesse ensinamento que a gente vai encerrar. Rodrigo, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Obrigado, Pai Léo, Mãe Priscila, sempre. Esse programa não é um programa, é um estudo, né? A gente, toda forma de estudar, né? Ou melhor, toda forma de falar sobre a Umbanda com amor, com seriedade, é um estudo. Então é muito prazeroso. Falar de desenvolvimento mediúnico, incorporação, e esses termos que as pessoas têm muitas dúvidas, mas às vezes evitam de comentar, e é importante porque é no começo que o médium tem que perguntar. Então, que o próximo programa tenha ainda mais, que a gente possa se aprofundar mais. Eu agradeço a todo mundo do Mirua, mais uma vez, obrigado. Participem lá com as perguntas, o pessoal também que está ouvindo pelo Umbanda Reino da Paz, também no canal do YouTube. Muito obrigado. Até a próxima semana. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite para todo mundo. Até o nosso próximo programa. Lembrando que a gente sempre tá aqui toda sexta-feira às 19 horas. E depois lá no canal Umbanda Reino da Paz, a partir das 21. Esse programa é reprisado lá. E é isso. Qual é o nosso próximo assunto? Que nós não temos a mínima ideia. Poderíamos engatar o desenvolvimento mediúnico para não perder a onda, né? Mas é que é assunto muito parecido. O Rodrigo ele é muito Então de vamos boa, voltar para a pô. esquerda? Você sabe que Devemos ainda o complemento da esquerda. hein? Sim, mas você sabe que eu tava pensando a gente falar de alguma coisa, por exemplo, assuntos que quase não são falados. Boiadeiro, por exemplo, é um assunto sim. que quase a gente não fala. Sim. Mas a gente pode deixar... Eu pensei a gente fazer um programa sobre a TENSP, a Também. Tenda Nossa Senhora da Piedade. Mas eu acho legal esses daí, boiadeira, essas coisas assim, a gente deixar pra abril, que é o mês de Ogum, né? Pra gente trazer bem essas entidades que são ligadas a Ogum, que traz Tá muito essa chegando, energia de Ogum, né? Tá chegando. Mandem sugestões vocês também. Mandem lá. Eu Coloca gostaria aqui de um nos programa comentários. sobre... Eu quero que eu estou junto com o Rodrigo. Vamos fazer o segundo de esquerda ou o segundo de desenvolvimento. Eu sorteio o prêmio se alguém... Mentira, brincadeira. Já a gente vai ter... Vamos lá, semana que vem vocês acessem aí que vocês vão Mas saber mandem o tema. sugestões que é importante. É isso aí. É isso. E se você quiser saber mais, Mãe Priscila, Procure um terreiro. um abraço. Saravá. Saravá. E vamos cantar um pontinho. Que E ponto? até mais. Que ponto que a gente vai cantar? Boiadeiro. Boiadeiro, boiadeiro, boia. Boiadeiro, boiadeiro, boia. E se eu contar a minha vida, boiadeiro chora. Se eu contar a minha vida, boiadeiro chora. Ele é boiadeiro, boiadeiro lá do Pará. Ele é boiadeiro, boiadeiro lá do Pará. Ele traz na cela, junto meu pai Oxalá. Ele traz na cela, junto meu pai Oxalá.
Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de Pemba que tem fé, Nós temos fé, um filho de Pemba que tem luz, nós temos luz, pra iluminar nosso lugar. vai